esse é mais um Liga da Política, não mais um Liga da Não Política. mais. Esse é o Liga é. da Política. A gente tá tentando, tem um ano que a gente tá tentando marcar esse Gente, podcast. essa E aí? pessoa realmente, todo mundo quis, mas no momento certo ela chegou aqui. Exatamente, era Não a hora é? certa, na hora de Deus. Quando Deus Com quer, Deus... certeza. Tinha que ser hoje. Pronto, tinha que ser hoje, exatamente nesse momento. Queria agradecer primeiro, doutora Raíssa Soares, por este momento aqui conosco. É muito bom saber que você está aqui com a gente sabe do seu tempo, da sua agonia de vida. Você é doutora, estava no plantão ontem, virou de plantão, já está aqui hoje, falando, dando entrevista com a gente. Queria lhe agradecer, muitíssimo obrigado. Esse programa Liga da Política é bem tranquilo. É diferente aqueles assuntos, aquelas entrevistas chatas que você costuma ir. Nada contra os colegas lá que fazem as entrevistas chatas. Mas aqui a gente só fala de política. Aqui a gente só fala de política. Então a gente fala de tudo. De tudo. Você, apesar de ser uma política outsider, eu adoro falar isso, que você é fora da curva. Inclusive no meu Instagram tem até um elogio que eu fiz à senhora no programa da Brado. E assim, você é fora da curva, vamos entrevistar uma política diferente hoje. Assim, e a gente quer entender um pouquinho de como isso tudo aconteceu. Quando é que você foi picada pelo mosquito da política e você fez, opa, agora eu sou política. Queria que você contasse um pouquinho dessa história pra gente e pra quem tá nos ouvindo. Bom, primeiro, Paulo, muito obrigada. Acho que Paulo Maneira faz parte, não sei se vocês acompanharam, mas lá atrás, em 22, e eu sempre me lembrava e referia a Paulo como alguém de seriedade, assim, o que sai de Paulo sai com seriedade. Então, para mim é um privilégio poder participar. Ari, um prazer, Cecília, muito obrigada pelo espaço. Meninos desse Liga da Política, com o marido de bastidor. Tá Mas, enfim, então vamos... Essa história, olha só. Eu sempre dizia lá em casa que eu não sou política e não gostava de política. Eu falava isso. Aí Geraldo, meu marido, falava assim, amor, você é um ser político. Você é um ser político. E eu sempre lidei com pessoas carentes, assim. Eu sempre trabalhei na medicina, com meus 29 anos de medicina hoje, eu sempre trabalhei na periferia, em serviços públicos de Belo Horizonte por 25 anos e sempre no SUS. Então, eu sempre fui muito próximo do povo. Quando eu trabalhava na gestão, eu fui gerente de serviço de urgência em Belo Horizonte 10 anos. E, às vezes eu comentava com o Geraldo algumas questões que eu estava vivendo e ele falava assim, fique perto do povo. Fique perto do povo. Essa frase, para mim, ela era meu guia. E aí, às vezes, eu tinha problemas graves, eram unidades de urgência de Belo Horizonte, a UPA Venda Nova e a UPA Pampulha. Atendia em torno de 8 mil pessoas mês. Eram lugares assim que deitavam 80 pessoas. Tinha horário para chegar, não tinha horário para sair. E, às vezes, eu tinha momentos de crise e, às vezes, eu ia para o meio do povo como gerente do serviço, a responsável pelo serviço, subia em bancos, presta atenção, aqui... Meu nome é Raíssa, sou gerente do serviço. Presta atenção, eu sei que está acontecendo. Eu sempre fiquei muito próxima das pessoas. E, enfim, quando começou a comédia, e a gente muda para Porto Seguro em 2019, numa missão cristã, de montar uma arena para pregar o evangelho. Geraldo é autor de 12 livros para Cristo. Nós somos da igreja, convertidos na igreja batista, com a intenção de montar no útero da nação, fazer um lugar para as pessoas escutarem o evangelho, independente de placa de igreja, onde que elas pudessem estar escutando e voltando para as suas igrejas. Um lugar, porque Geraldo é doutor em teologia. E gosta de falar muito do evangelho, e eu junto disso, e fomos a Porto Seguro nessa mudança com uma missão espiritual, cristã. Um ano depois vem a pandemia. E a inquietude de ver a gente morrendo sem a gente fazer nada me comeu por dentro. Eu falei, não é possível. Então, e aí foi muito jejum, muita oração, pedindo a Deus discernimento. E aí veio uma caminhada da Covid e tentar tratar a Covid com o que existia de publicação original, lá atrás, eu estou falando de 2020, foi o pilar de falar assim, opa, peraí, começamos a tratar e eu via que funcionava. Falei, opa, peraí, tem uma luz no fundo do túnel e aí... A minha rede social abre, porque eu tinha redes sociais fechadas. Eu tenho ainda um Rai Soares 70, que eu não sei mais a senha, não consigo recuperar. Acho que ele tem 134 seguidores. Foi a minha primeira rede de Instagram. 134 seguidores e continua privada. Nesse momento que você começa a trabalhar, a raciocinar durante a pandemia, que você poderia ajudar, você estava no Serviço Público de Saúde de Porto Seguro? Sim. Quando você vem fazer esse trabalho lá em Porto Seguro, você já vem
diretamente para trabalhar também? Porque, em geral, a gente muda com essa intenção, mas eu venho como médica Porto Seguro. É. Então, eu entrei no serviço Sim. público, entrei na periferia de Porto Seguro, estava no Casas Novas. Então, pessoal de Casas Novas, meu beijo para vocês, viu? Casas Novas é um bairro dentro do Frei Calixto, é um dos primeiros bairros do Complexo Baianão, e eu fui médica ali 1 ano e meio. Fui retirada por questões políticas depois. Mas aí ele fazendo um trabalho e era um lugar onde outros médicos falavam que não era para ficar, porque era um bairro perigoso, mas eram pessoas carentes precisando de cuidado e atenção. Então eu estava médica dessa unidade, eu estava médica do Hospital Estadual, de onde eu fui demitida por questões políticas, eu era médica da emergência desse hospital, e estava no privado. Ali começa a minha experiência com medicina privada, que até então em Belo Horizonte a minha experiência tinha sido muito pequena, porque eu sempre fui do público. Quando eu abro as redes sociais para falar das vivências da Covid, foi até aí eu tenho que tirar o chapéu para o marido, né? Porque a ideia foi dele. Ele falou: meu bem, abre uma rede social, porque quando você chega em casa dizendo para a gente o que você está vivendo e vendo os pacientes melhorarem, nos traz paz. A gente fica com mais tranquilidade, porque parece que até então, isso era início de 20, todo mundo vai morrer com essa doença. E aí eu abro as redes sociais, e essa primeira rede foi também derrubada por questões de perseguição política. Mas era a rede que chegou a ter quase 300 mil, foram 250 mil seguidores, e ela foi derrubada quando entrou no termo. Quando começou aí, ela foi derrubada no início de 21, quando eu fiz alguns posicionamentos, aí eles cortaram, eles derrubaram tanto o Facebook quanto essa primeira rede. Mas ali, nas redes sociais, o meu nome, de repente, alguém que era desconhecida para um meio fora do meu meio médico, abre e começa aí, vem uma notoriedade e uma referência. Porque hoje, o que eu escuto dos meus colegas médicos quando a gente está aqui em 23 falando de 20? É que todo mundo falou assim: Raíssa, muitas pessoas não concordavam com o que você falava e fazia, mas o que chamou a atenção é que você não parou. Porque muita gente começou e parou, ficou com medo. Advogado. Você não teve só a coragem de começar, você teve coragem de começar e continuar, e manter. Porque eu via, mas, eu lidei com a doença muito de perto. Mas você não acha que sua diferença é porque você tinha a vivência, você sabia o que você estava falando, e você, além disso tudo, você tinha testado, você tinha a comprovação do que estava. E muitas pessoas iam para as redes sociais falar do achismo. Eu acho que isso, eu acho que aquilo. Sem um embasamento de fato com a vivência no dia a dia. Na verdade, como eu tratei paciente nariz com nariz, sabe assim, estava muito perto da doença em todas as faixas etárias. Criança, adulto, idoso, gestante, todos os tipos, pessoas sem comorbidade, com comorbidade, todos os tipos eu tratei. E eu vi a doença no seu acompanhamento, por quê? Eu fazia isso foi 20, né? 20 eu estava imersa na doença. 21 eu fui para a Secretaria de Saúde de Porto Seguro. Então eu entrei na política para sobrevivência. Eu não queria entrar em cargos públicos, porque eu vinha de 10 anos de cargo público de Belo Horizonte, de onde eu tinha exonerado. Inclusive, eu falei até, discuto sempre muito, Geraldo e eu temos uma relação de muita parceria, de muito companheirismo, e a gente discute, e aí eu colocava: amor, o que você acha? Não quero voltar para a gestão pública, eu saí de Belo Horizonte por conta disso. E ele: meu bem, ele ainda falou assim para mim: meu bem, você não pode virar as costas para o secretário de saúde. E eu tinha uma carga de trabalho, de experiências vividas em Belo Horizonte, que me davam uma certa criatividade para cenas do caos. Então, por exemplo, 3 epidemias de dengue, que tinha que construir rápido estruturas para fazer reposição volêmica de pacientes que tinham necessidade de colocar soro na veia. Tinha que fazer isso em 30, 45 dias. Então, eu fui a coordenadora das campanhas de epidemia de dengue em Belo Horizonte. Imagina, uma capital com 9 regionais. Você já tratava de outras epidemias. De outras epidemias. Porque eu tive que. É claro que eu não era a única, não estava ali, era diferente da Covid. Eu não fui aquele expoente que saiu da Covid, porque eu estava num corpo de uma secretaria robusta, Belo Horizonte como capital, mas que precisava alguém para coordenar serviços e coordenar grupos para fazer a mesma coisa. E depois, por exemplo, veio H1N1. H1N1 em 2009 eu estava no front, precisando atender pacientes, precisando paramentar, como é que paramenta, como é que tira roupa e veste roupa para não contaminar. Eu tive 2 experiências marcantes na minha vida profissional. Eu tive um caso suspeito de ebola numa UPA de Belo Horizonte. Imagina. Nossa. O ebola nunca entrou no país, me vem um abençoado de Gana com uma suspeita de ebola. Quem foi para frente desse serviço para poder cuidar desse cara e acionar toda a força-tarefa? E fiquei 11 horas dentro da unidade sem ir em casa. Isso, assim. Porque precisava de alguém, primeiro todo mundo com medo de contaminar, porque não tinha tratamento, se pega, morre. Mas eu tive que colocar a roupa,
a roupa mais, digamos, com maior nível de proteção, de contra contágio, e aí alguém tinha que vestir essa roupa. Falei, ninguém queria da equipe, eu era gerente do serviço, falei, não, gente, eu me paramento e vou lá conversar com ele. Aí ele acabou, a unidade fechou, veio imprensa, aquela coisa toda, mas quem estava na frente, comandando secretaria, comandando imprensa, comandando equipe, a equipe médica, a equipe de trabalhadores, toda assustada com o quadro. Então, assim, eu tive que lidar com esse caos. Eu tive um caso de sarampo real, dentro de uma outra unidade que eu trabalhava. E eu era gerente dessa outra unidade, da UPA Venda Nova. Era um francês que tinha acabado de chegar e um médico da unidade faz o diagnóstico de sarampo, dá o alerta. Quando você tem sarampo, você tem que fazer bloqueio vacinal, para você não fazer aquele caso espalhar para o restante da cidade. Nós não tínhamos mais sarampo. Isso era 2015, 16, se não me engano. Mas era um caso de sarampo em Belo Horizonte. Então, e era confirmado, assim, a clínica de confirmação de sarampo. Nós ficamos com uma unidade com mais de 100 usuários presos, polícia na porta, porque ninguém podia sair enquanto a vacina não chegasse. Então, você tinha que acalmar o povo, dar comida pro povo, acalmar a equipe. Caos, sabe? Caos, assim, imprensa na porta. Confusão. Confusão. De emergência, né? E quem estava na cabeça? Raíssa Soares. É isso, doutora. Em 2020, nós fomos pegos, assim, de uma forma desesperadora. Todo mundo achou que ia morrer. E a senhora estava na linha de frente do combate. A gente sabe que a senhora é especializada em clínica geral, que é a especialização hoje em dia, terapia intensiva, saúde da família, né, que vai da criança até o idoso. Como foi para a senhora lidar com isso na prática, na linha de frente, e passar ao mesmo tempo segurança para as pessoas? Porque acredito que muitos médicos também nunca tinham ouvido falar em um tipo desse, né? Sim. Como o Covid. Não sabiam exatamente como lidar, mas estavam ali para descobrir como e salvar vidas. Como foi para a senhora ser um alicerce assim, de segurança para as pessoas? Além da prática, né, como médica, com as informações também que a senhora passava no dia a dia e nas redes sociais. Cecília, deixa eu te contar. Eu não me colocava nesse lugar. Eu não me colocava como referência. Eu queria compartilhar o que eu vivia. A minha intenção era transmitir o meu dia a dia e que eu estava vendo pessoas se recuperarem, diferente do que estava sendo apontado, e a gente via naquela época, se vocês lembram, os canais de televisão mostravam quantos morriam. Exatamente. A única informação era absurdo aqui. Era um número de absurdo mortes, aqui, era o gráfico. Aí o gráfico subia, era aquilo dali era desesperador. Então, você não via nenhuma informação de falar assim, peraí, gente, tem uma esperança. Ó, você não via. E aí, quando eu fui enxergando, e essa era o retorno da minha família, quando o Geraldo, os meus filhos, falam assim, olha, começa a dizer isso para as pessoas, porque quando você chega aqui contando, olha, melhorou, dei alta no paciente, o paciente estava internado, ele foi para casa. Peraí, é possível conduzir essa doença. Gente, olha, presta atenção, é possível, é possível, é possível. Então, eu nunca me coloquei como essa referência, ou quem tem essa responsabilidade. Geraldo sempre falava que eu estava mergulhada numa piscina, e que eu não estava enxergando o meu entorno, porque não dava tempo. Porque em 2020, eu não tinha tempo de rede social. Eu fazia os vídeos, e se vocês lembrarem dos vídeos, ele era sempre de manhã e eu estava com roupa de trabalho. Porque eu fazia antes de sair de casa e não olhava celular, porque eu não tinha tempo. E a gente trabalhava paramentado, eu não tinha tempo de pegar esse celular. E eu chegava em casa no final do dia. Então, e aí Geraldo que publicava. Então você não tinha noção do que estava acontecendo. Da proporção que suas palavras estavam chegando. Eu tinha pela família. Sim. Aí quando eu chegava em casa, Geraldo falou assim, meu bem, você viu, olha só, seu vídeo alcançou. E a gente tinha assim, a rede começou em 20, abril de 20. Então eu tinha 100 seguidores. 200 seguidores. No dia seguinte, de ontem para hoje aumentou 100 seguidores. Aumentou 1.000 e começou a aumentar de 1.000 em 1.000. Aí Geraldo e os meninos, eles viam no direct a dúvida que as pessoas colocavam naqueles posts. E em cima dessas perguntas, Geraldo me dava os temas do próximo vídeo de manhã. Todo lado positivo, doutora, tem um lado negativo, né? Como foi para você lidar com essas críticas, principalmente que gerou um apelido, né? Que todo mundo chamava de doutora. Como foi para você lidar com uma situação como essa? Das pessoas menosprezarem, né? Aquilo que você de fato estava fazendo para benefício do povo. Ari, deixa eu te contar outro segredo. Eu não assistia isso. Eu não via essas críticas. E Geraldo, como marido sábio... Protegia. Quando eu comecei a ser atacada no WhatsApp, que aí, na hora que eu parava para comer, que eu, às vezes pegava o celular para ver, eu começava a perceber que médicos, colegas, começavam a me falar que eu estava aparecendo, que eu estava mentindo, que eu estava falando que não era verdade, que não tinha nenhuma publicação. E eu sempre defendendo, gente, nós não temos tempo de publicação. Isso era maio, junho. Gente, não tem tempo de publicação. Eu estou falando para vocês, eu estou vivendo
estou vendo que funciona, melhora, as pessoas inflamam menos, o pulmão está menos inflamado. Olha, a dose de corticoide não pode ser tão baixa, tem que ser alta. Gente, vamos usar anticoagulante. Teve um grupo que se colocou como opositor, e esse grupo começa a me atacar. E Geraldo me conhece, 26 anos juntos, ele falou assim para mim, e aí começa o UOL, começa o ataque das grandes mídias. Grandes nomes da grande mídia começam então a realmente fazer críticas ácidas. E assim, destruindo, querendo minar. E aí Geraldo falou assim para mim, não olhe mais seu WhatsApp, suas redes sociais. Não olhe mais. Porque eu tinha um tempo que a hora que eu comia. Só E ele tá assim, ó, só trabalha. Deixa que eu respondo. Então, Geraldo começa, então, ele me blinda e eu continuei trabalhando. E, gente, era uma coisa tão frenética. E que eu lembro, engraçado que eu recebi um vídeo, depois eu te mando ele. Eu recebi um vídeo da esposa de um paciente que gravou, eu dentro do apartamento onde ele estava internado. Eu estava toda paramentada, ainda a gente usava aqueles face shield, lembra? Que era uma coisa de acrílico, para a gente não ter perdigoto, né? Não ter as gotículas de saliva. Então, eu estava de gorro, eu estava com jaleco, aquelas roupas de isolamento e com face shield. E eu falando para eles, num atendimento de visita, como eu estava esgotada, mas que Deus me renovava a cada manhã. Porque em abril de 20, Geraldo também me sugeriu fazer um programa de rádio. Então, no início da pandemia, naquela loucura, era meu pão diário, era ler 1, 2 versículos bíblicos, 1, 2, 3, 4 linhas, e às vezes eu até conversava com o Geraldo rápido assim, e me dava uma palavra, e aquela palavra me dava uma mensagem em rádio de 5 a 10 minutos. Aquilo me era um energético, era um Red Bull multiplicado por 10, e me dava um fôlego novo de falar assim, eu não posso ficar cansada, eu preciso prosseguir. Então, eu tive contato, inclusive no período da campanha, muitas pessoas me falando, doutora, eu assistia seu programa na rádio, que era uma rádio chamada Rádio Aviva Brasil, que é uma rádio web. E, então, a dinâmica frenética era acordar cedo, gravar o programa, trocar de roupa, café da manhã, gravava o vídeo que Geraldo e os meninos já tinham levantado o tema, ia para o trabalho e só parava para paramentar o tempo inteiro, só parava para almoçar. Eu emagreci acho que uns 10 quilos no primeiro ano, que eu só comia uma vez, era de manhã no almoço e às vezes 11 horas da noite quando eu chegava em casa. Eu não tinha tempo, porque se eu parasse para comer eu tinha que trocar a roupa toda. Então, tirar, eu não desequipar. Essa mancha que eu tenho no nariz aqui, ó, tá vendo? Tem uma mancha escura aqui, tá com um pouco de base. É uma mancha da máscara de Covid. Isso aqui é mancha de guerra, assim. A máscara em 95 feriu o nariz e vou fazer um tratamento para limpar. Mas isso aqui é minha. Quando eu olho para ela, eu falei assim, é máscara, é mancha de, porque feriu, né? Por causa da narina. E era assim, era direto. Em 21, que eu fui secretária de saúde, eu fazia um consultório no pós-horário de secretária de saúde, que começava às 6 horas da tarde e ia até o último paciente. Eu ia até 2, 3 da manhã. Teve um dia que eu saí 4 horas da manhã até o último paciente ser atendido. Então, eu via o doente segunda, quarta e sexta. Eu acompanhava o doente. E, olha, interessante, porque lá era um hospital que tinha convênio. E com 6 meses, eu fui descobrir que todo meu paciente tinha de 4 a 6 retornos, mas eu ganhava uma única consulta da Unimed. E o hospital me chamou para dizer o tanto de prejuízo que eu tinha dado a eles, porque eu dava muita cortesia. Aí eu olhei e falei... No meio daquela... Vocês estão me dizendo... Não, porque a senhora não pode dar cortesia. Eu falei, cara, mas você já teve alguém com Covid? Às vezes as pessoas vão chegar aqui sem recurso, desesperados, com falta de ar. Ó, doutora, aqui não é filantropia. Aí eu não acreditei naquilo. Aí eu falei, tá, mas eu vou precisar dar cortesia. Aí ele falou assim, então a senhora vai ter que pagar a parte que fica para o hospital, que é 30% do seu atendimento. Pergunta para quantos pacientes eu paguei para eu atender. Todos. Não sei contar. Ou seja, eu paguei para cuidar. Para cuidar. Teve uma entrevista da senhora que você disse que ficou 5 meses, se eu não me engano, sem colocar nenhum tipo de roupa social. Foi quando? Foi nesse período frenético. Esse período, eu só usava roupa de trabalho, que eram aquelas roupas dos vídeos, eram de tectel, que é fácil, lava, seca rápido. Então eu punha, e por 5 meses eu não usei roupa de passeio. Eu fui usar roupa de passeio quando o grupo de médicos, porque quando eu fiz o vídeo para Bolsonaro, no vento, para falar assim, presidente, que é um vídeo que eu faço no Rio Buraém, lá em Porto Seguro, e que eu peço no vento, vai que escuta,
Porque os empresários de Porto Seguro, eu sempre tenho que ressaltar aqui, eles bancaram 10 mil tratamentos. Então, eu falava o que fazia, mas eu sabia que as pessoas tratavam porque a gente dava as medicações. Como a rede hoteleira estava muito preocupada de Porto Seguro quebrar, e aí eu estava pensando no universo Porto Seguro, eu estava tentando cuidar de Porto Seguro. A rede hoteleira financiou e a gente fazia receitas e a manipulação dividia-se em saquinhos, as pessoas saíam dos consultórios com medicamento. Médicos de Porto Seguro que se levantaram, Silviária se levantou e tratava, o Rogerson, que era Roserson, hoje ele foi para outro estado, mas trabalhou. Vários colegas foram para frente e esses médicos que tratavam recebiam os kits. Então, porque tinha médico que não queria tratar. Não acredito nisso. Mas os que tratavam recebiam a medicação. Então, os pacientes eram tratados, acompanhados e recebiam a droga. Até para falar assim, não tem dinheiro para comprar. E aí, quando começa a vir gente de fora, eu falei, gente, Porto Seguro vai implodir, porque aqui eu tô nesse desespero de tratar, porque Porto Seguro... Os que estão dentro. Dos que estão aqui. Porque As pessoas iam buscar o tratamento aí lá? começaram a vir de fora. No dia... Porto Seguro faz aniversário dia 30/6. Dia 29/6/20, eu atendo um paciente de Tapetinga, 8 horas da noite. E eu pergunto para ele, filho, o que você está fazendo aqui? Doutora, na minha cidade não tem remédio. Porque o governador, na época, mandou recolher as medicações de farmácia. Ele recolheu todos. Então, as pessoas não tinham acesso à compra. E as medicações não eram tóxicas, elas sempre existiram na farmácia. Então, as pessoas de algumas cidades não tinham acesso. E nós tínhamos, por quê? Porque Virou os empresários... produto de luxo na Bahia. Na verdade, você tinha um mercado informal que você acabava vendendo e era horrível. O governador, quando ele foi cruel. chega... Eu falo, gente, nós vamos ter uma implosão em Porto Seguro de casos, porque eu tô... E, na verdade, com a minha experiência de vivência de serviço público em Belo Horizonte, que você tem 8 mil... Em Belo Horizonte, se contar rede pública e privada, você deita 8 mil pessoas em Belo Horizonte. Aí eu vou para uma cidade que eu tenho um hospital estadual lotado e 2 hospitais pequenos, que cada um deita 14, 20 pessoas. Onde que eu ia colocar paciente? Com aquilo que era anunciado no início de 20. Então, a gente tinha que frear essa doença antes de chegar no hospital. Por isso que foi a tentativa tão frenética de falar assim, vamos tentar com o que tem. E aí foi essa questão dos 5 meses, aí eu faço o vídeo para Bolsonaro, eu ganho uma notoriedade nacional, porque Bolsonaro me responde em 24 horas. Como é que foi essa ideia de fazer o vídeo? Como é Por que foi? isso. De onde é que surgiu? Essa acho que foi essa foi a única ideia que foi minha. As outras foram de Geraldo. Foi dentro de desespero. Como foi? Ajudar, Desespero. Eu falei assim, vai implodir, as pessoas vão começar a chegar de carro aqui e falar, viemos aqui porque aqui tem tratamento, viemos aqui porque vocês estão ajudando o povo. Eu tô vendo esses vídeos. Eu falei com o Geraldo, amor, vai implodir isso aqui. Vão pedir o vídeo para Bolsonaro, mas antes, eu não tinha nenhum vínculo com o presidente Bolsonaro. Antes eu chequei no Zap. Mandei pro secretário de saúde, secretário, que dê a medicação. Doutora, não vamos receber. Aí liguei para a prefeita, mandei o Zap para a prefeita, que era aniversário da cidade. Prefeito, dá um presente para a cidade, nós vamos receber medicação? Silêncio. Falei, bom, se o secretário de saúde não consegue, a prefeita não responde, o governador eu sei que ele está recolhendo, não vai dar, então vamos tentar o presidente? Aí, Geraldo, sempre muito animado, né, meu? Claro, é fácil. Só gravar o vídeo que assim, ele vai responder. Ou Ele vai animado, responder. bora! E é claro que eu tenho que afirmar aqui para vocês que aquela versão que saiu é a segunda, porque teve a pincelada de Geraldo, porque a primeira, eu meio que dou ordem no presidente, né? Aí ele, amor, você vai falar um recado pro presidente da República. Pega mais leve, faz um pedido, porque dá uma maneirada. Aí é claro que ele lapidou o texto que veio de coração. E aí eu faço a segunda versão com algumas dicas. Né? É porque foi um vídeo de desespero. E do tipo assim, você tem que mandar remédio pra cá. As pessoas, esse remédio melhora as pessoas. Sabe, ele, meu bem, você tá falando com o presidente da República, você tá falando com o seu funcionário, não, né? E assim, nunca na expectativa de que a gente ia ser respondido. Então aí rápido, eu faço, né? um pedido, em 24 horas ele liga, aquela coisa toda. E a medicação chega em 5 dias. Ficou parada ainda no almoxarifado de Porto Seguro. E aí, né, vai entender os bastidores aí, era um governo de oposição, mas ele me ligou pela segunda vez, me assegurando, o presidente. Doutora, eu posso mandar, mas tem certeza que vai chegar nas pessoas? Eu já tinha conversado a pedido dele no primeiro telefonema, liguei para a prefeita, na verdade eu não liguei para a prefeita, desculpa, eu liguei para o secretário de saúde, falei, secretário, eu preciso confirmar com o senhor que se a medicação chegar, vocês vão liberar para as pessoas. Ele falou, eu vou ver com a prefeita. Aí ele mesmo me ligou, não, doutor, se a medicação chegar, vai ser disponibilizado. Pronto. Ele me ligou no dia seguinte e falou, presidente, a prefeita já autorizou que vai liberar. E como foi receber essa primeira ligação? Você já sabia que era ele? Não, foi na hora? Conte esse momento aí. Imagina, eu nessa confusão, de Vivendo isso dia aí. frenético, e tipo assim, era 8 horas da noite, e eu tava vendo que o celular tava vibrando demais no meu bolso. Eu falei, gente, não é possível, hoje tá vibrando mais do que o normal.
Isso era final de dia. Aí, quando eu peguei o celular, do tipo assim, filho, pode vir buscar, eu falei, deve estar acontecendo alguma coisa. Eu pensei, a família adoeceu. Gente, não é possível. Tem muito telefone, tá vibrando muito. Aí viu 61. Na hora que eu pego o celular, eu vejo 61. Eu falei, ué, 61? 61 não é daqui, eu ligo. Ô, doutora Raíssa, ainda bem que a senhora atendeu. Aí, era uma pessoa que eu não conhecia, que era um intermediador, pai da Ruth Costa, uma médica que hoje está na Flórida, uma biomédica espetacular, pós-doutorado na área da saúde. Hoje está na Universidade dos Estados Unidos, na Flórida. E o pai dela, o senhor James, me liga, fala, doutora, nós estamos tentando ligar para a senhora há horas, o presidente da República quer falar para a senhora. Eu assim, na porta do hospital, ele vai para um lugar mais reservado que o presidente vai te ligar. Aí eu não falei nada com ninguém. Eu voltei para dentro do consultório. Na hora que eu volto... Você achou que era pegadinha? Eu não achei, porque ele se identificou como assim, a ligação foi muito séria, foi muito assim, pelo amor de Deus, doutor, nós estamos precisando falar. O presidente, eu realmente nem achei que era pegadinha, não, e acho que eu nem tinha tempo para pensar que era pegadinha, sabe? Porque era tudo muito, muito rápido. E aí, na hora que eu entro para dentro do consultório, ele já me liga. Na verdade, foi o ajudante de ordem, que liga e fala, doutora Raíssa, aqui, o presidente quer falar com a senhora está num lugar reservado? Eu falei, sim. Só um minutinho. Ele já pega o telefone. Ô, doutora Raíssa, a senhora tá mais difícil que eu para falar. Porque parece que estavam tentando há muito tempo. Sim. Mas eu estava em pleno atendimento de Covid, então era impossível atender. Né? E aí, foi engraçado, foi o seguinte, a ligação era áudio. E eu meio que sentei na cadeira, que a porta era aqui, ao contrário. Aí eu estava falando por áudio, e de repente meu filho, Pedro, chega para me buscar, porque nessas horas já estava na hora, eu já tinha avisado que era para me pegar. Aí ele falou assim, mãe, vamos? Aí eu falei, peraí, filho, eu tô falando com o presidente. E assim, aí Pedro falou, o quê? E o presidente escutou, aí ele falou, vamos transformar essa chamada em vídeo, que seu filho vai acreditar que sou eu. Aí foi uma foto que tem, em que Pedro chega aqui, tem até circulou aí, acho que tem no YouTube, assim. Aí aparece o presidente comigo aqui, com Pedro no meu pescoço. Presidente, o senhor ligou pra minha mãe. Ele todo entusiasmado. Conversa rápida, ele pergunta cadê a medicação que eu mandei que eu já mandei para os estados. Ele falou, presidente, eu não sei, aqui não tá. Ele fez uma conta rápida lá e mandou, então, os 40 mil comprimidos. E Porto Seguro despontou por ter um protocolo escrito e publicado no Diário Oficial do município. A então prefeita perguntou para o secretário de saúde por que Porto Seguro ia fazer se ninguém estava fazendo. Nós somos a primeira cidade a publicizar, nem em Diário Oficial do município, um protocolo. Isso foi antes de você ser secretária? Isso antes, eu era médica assistencial. Mas você deu a ideia da publicação do protocolo? Foi, porque eu me candidatei para entrar no Comitê Operacional de Emergência junto com o secretário. E aí, quando eu fui secretária, em 21, o que eu fiz foi fazer um protocolo discursivo, porque todo mundo fazia protocolos em esquemas de fluxograma, quadrinho, setinha, opções, assim, como numa página. E eu escrevi, junto com um grupo de colegas em Porto Seguro, um protocolo de 44 páginas. Então, do tipo, o que você faz se acontecer isso, por que a gente faz isso, por que a gente faz aquilo, meio na tentativa de ser educativo para quem lesse. Então, antes de você assumir em 2021, você já tomou a liderança, né, desse protocolo, né? Coisa que poderia vir do não foi por acaso até que chegou então, o convite para ser secretária, né? Não foi por acaso. Na sobrevivência, a gente manteve o tratamento da Covid no município. Garantiu 5 pontos de atendimento em 21. Garantiu tomografia pública para os pacientes que passavam pelos centros Covid, liberava medicação cara, inclusive anticoagulante, como precisava usar para gestantes, para as pessoas com comorbidade, que é caro, enoxaparina, aquele Clexane, é uma medicação cara de compra. Nós fizemos em 5 meses o hospital Covid, com a UPA que estava lá, que era uma UPA de abandono, que era ponto de droga. Essa UPA foi reformada com o último 1 milhão na conta que sobrou do governo anterior, da verba Covid. Porto Seguro recebeu 14 milhões. Eu peguei o governo, como secretária de saúde, com 1 milhão em conta. Né? Esse 1 milhão reformou a UPA, que tinha sido abandonada, estava lá como um prédio abandonado, e hoje virou um hospital Covid. Com 5 meses nós inauguramos. E já com uma planta pronta, para que ele, assim que passasse aquela necessidade de internação, já era o hospital dia, para poder fazer cirurgia eletiva na cidade. Mas isso não foi dado sequência, está lá ainda batendo cabeça até hoje. Eu saí em final de 21, em outubro de 21. Mas, então assim, ações rápidas voltadas para o povo. E olha que eu, como secretária de saúde, ainda peguei um surto de malária em Porto Seguro. Malária? Malária. Belmonte, Itabela,
teve vários casos. Porto Seguro teve o surto, veio uma força-tarefa Estado, governo federal, para não deixar o surto de malária expandir para o país, porque malária, a região de Porto Seguro tem um mosquito palha que transmite. E aí veio uma pessoa do norte do país, contaminado, foi para a região de Tabela, o mosquito mora na nossa região por causa da umidade, ele contaminou e saiu picando várias pessoas. Então nós tivemos ainda que no meio de uma Covid conter um surto de malária. Meu Deus. Além de precisar de fazer todos os cuidados que a saúde pública precisa, né? Com todos os programas. Então, assim, com 10 meses de Secretaria de Saúde, eu fiz um encontro no final de 31 de outubro, apresentando para a sociedade de Porto Seguro o que nós entregamos. Foram 40 ações. E o que você entregou nesses 10 meses? O que foi que você fez? Quais são os desafios que você encontrou? Algumas, né, startadas. E o que foi que você acabou entregando nesses 10 A meses? coisa mais importante de todas, assim, que eu acho que foi uma ação desses 10 meses, foi regularizar o Programa de Saúde da Família, que por 11 anos as unidades se fechavam 2 horas da tarde. Por 11 anos. A verba que vem do governo federal para subsidiar o Programa de Saúde da Família, ela vem condicionada ao cumprimento de carga horária. E o que aconteceu é que, por 11 anos, Porto Seguro fechava 2 horas. Todas as unidades de saúde. Então, isso foi regularizado no período que eu fui secretária. A execução do hospital Covid, que foi em 6 meses, assim, primeiro, se não me engano, acho que foi primeiro dos 6, não tenho a data exata, mas foram com 5, 6 meses. Final do 5º mês, nós entregamos o hospital. Pôde cuidar de muitas pessoas, pôde ter o cuidado das pessoas dentro de Arraial da Ajuda. E é um prédio que, ao invés de pegar o dinheiro e usar em hospital de campanha, que não deixa legado, nós pegamos o recurso e esse legado ficou para a cidade. O imóvel da Porque cidade. o imóvel ficou, porque muitas prefeituras pegaram a verba e aplicaram com o hospital de campanha. Construíram tendas, né? Tendas caríssimas. Exatamente. E aí você não tem o legado que fica. Então, nós fizemos um legado que ficou. Todo o equipamento de dentro do hospital, as macas, monitores, tudo ficou para dentro da instituição. Nós mudamos a policlínica de especialidades. Ela funcionava num lugar com apenas 5 salas. É um lugar antigo, bem sucateado. Nós conseguimos ampliar a sede para 10 salas, ou seja, duplicou a capacidade dos médicos. Eram médicos efetivos ali. Eles tinham dificuldade de disputa de sala. Então, mudou esse espaço. Fizemos todas as ações Covid, que foi de tratamento, de protocolo, de treinamento, dos 5 centros na cidade, que é Porto, Arraial, 2 pontos em Porto, um em Arraial, um em Trancoso e um em Caraíva. Então, a gente garantia que as pessoas não precisavam viajar 2 horas de Caraíva a Porto, por exemplo, para ter atendimento. Fizemos vários treinamentos com esse grupo, a gente fazia meio que uma interação entre colegas para poder manter o grupo atualizado. Que mais? O SAMU, todo o parque tecnológico do SAMU foi repaginado, porque já existia há 8 anos e os monitores quebrados, o negócio tudo sucateado. Repaginou tudo, assim. A gente conseguiu fazer um investimento no SAMU, que logo depois chegou, inclusive, uniforme, bota, porque isso é do Poder Municipal. E lá tinha um problema grave de uma ambulância, que já tinha 5 ou 6 anos que essa ambulância ela é trocada. A cada 5 anos, o governo federal manda uma ambulância nova em substituição. E tinha uma irregularidade em Porto Seguro, que essa ambulância foi dada baixa e não avisaram ao Ministério da Saúde. Então, é como se o município estivesse devendo ao Ministério da Saúde uma ambulância, porque ela é meio que permuta daquela... não tem os detalhes aqui, mas essa ambulância, ela deixou de ser SAMU sem avisar o governo federal. Então, isso ficou com uma irregularidade e nenhuma ambulância era trocada. Aí nós conseguimos começar esse processo de regularização. Depois que eu saí, eu sei que regularizou. A gente conseguiu aprovar no Conselho Municipal de Saúde a ambulância, que é o SAMU na água, porque tem Caraíva, Trancoso para chegar. Estava tudo pronto, inclusive, porque às vezes eu gasto 2 horas com acidentes que acontecem em Trancoso e Caraíva. Mas nós conseguimos aprovar todas as etapas. A gente conseguiu, por exemplo, o Centro de Oncologia, que foi até inaugurado no início de 23, falando que o UNACOM, que é a unidade oncológica, né? Mas a cidade tinha os pacientes oncológicos muito perdidos, porque do tipo o paciente oncológico ele pertence a algum centro. No meu período de secretaria, a gente começou a desenhar o esboço da Comissão de Oncologia no padrão que eu vivi 10 anos de gestão de Belo Horizonte, que era ter o domínio de todos os pacientes, saber se ele está cumprindo uma lei que é determinar que em 90 dias ele tem que iniciar tratamento. Então, a gente começou esse processo, mas depois eu entendi com notícias da secretaria que não deram seguimento. E deixei engavetada outras 24 ações, assim, eu não tenho todas de cabeça aqui. E ali... Você pegou a secretaria com 1 milhão em caixa. 1 milhão em caixa. E devolveu com 4. E devolveu com 20 milhões.
Como é que você fez esse milagre? Porque aí vieram, na verdade, a gente tem que agradecer toda uma força-tarefa que não é uma Mas pessoa 1 que milhão faz que você isso, né? recebeu foi É do Covid. da herança, não foi Da da herança Covid, Covid. quando, foi quando virou o governo, Paulo. Sim. E aí você conseguiu fazer tudo isso em 10 meses e ainda... Mas é porque vieram emendas para a cidade. E aí, quando eu deixo a secretaria, eu você ainda deixo fez com 20 realização. milhões. Eu fiz realizações e em caixa eu deixei para o próximo secretário os 20 milhões em conta. Você já tinha os 10 anos de experiência na vida pública lá em BH, mas é diferente ser a pessoa que assina e que autoriza e que gasta, enfim. Como foi essa experiência de entrar? A senhora foi anunciada, acho que 15 dias antes das eleições, como secretária de saúde. Como foi toda essa logística e ainda deixar tantas ações prontas e quase a metade das que a senhora deixou por fazer ainda? Olha, e é engraçado, assim, que isso me lembrou uma pessoa. Isso era eu vou te responder, mas eu vou exemplificar com uma fala que me veio à memória aqui. 2h da manhã, eu atendendo Covid. Eu atendo um casal que entra, ele e ela doente, e os dois entram brigando. E aí 2h da manhã, os dois brigando, né? É um absurdo. E aí, não, meu bem, isso aqui é um absurdo. E os dois sentaram na minha frente, no final das contas, eu falei, gente, calma, tudo bem? Aí, desculpa o horário, achei que estava irritado por causa de 2h da manhã, né? Para consulta de consultório. Mas era Covid, aquele ambulatório que durava até de madrugada. Não, doutora, e no final das contas, alguém estava no saguão e me chamou de cavala. Essa médica é uma cavala. A mulher pegou essa fala, é um absurdo falar isso da doutora Raíssa. E o marido, mas moça, cavalo é o bicho que trabalha muito, você não está entendendo. Então, assim, tinha alguém falando que eu para trabalhar era igual um cavalo, entendeu? Mas ela ficou doída por mim. Então, a sua pergunta me lembrou a fala dessa pessoa que estava lá no saguão do hospital falando que eu era uma cavala para trabalhar, do tipo assim, impressionante, uma mulher é uma cavala para trabalhar, sabe? Mas era no elogio, eu peguei como elogio. Ela entendeu mesmo. Ela não gostou porque era grosseiro, né? Me chamar de cavalo, 2h da manhã, atendendo com a cara mais boa do mundo. E às vezes Pedro vinha, o meu filho trazia um açaí para mim, e aí eu usava só, tirava a máscara e chupava o açaí para ganhar uma energizada, e aí seguia, enfim. Então, eu gosto de tarefa, sabe, Cecília? Eu não tenho dificuldade nenhuma em pegar coisas novas, em destroçar o que eu não conheço. Eu falo que a única coisa que eu não canso na minha vida é meu marido. Sabe? Falou graças a Deus ali, né? Eu gosto de coisa nova, sabe? Eu gosto de desafios novos, eu gosto de tarefas difíceis. Uma coisa simples, né? Pegar uma Covid, uma pandemiazinha, uma coisinha. Em plena pandemia. Não, eu gosto. Mas eu acho que a missão de cuidar das pessoas, ela me motiva, ela me movimenta, sabe? Assim, eu não tenho medo de desafio, sabe? Assim, doutora, o desafio ele não me para. Ele, na verdade, ele me alimenta. Sim. Eu, com desafio, funciono muito melhor. Eu fico muito feliz. Então, isso tudo que eu vivi me fez falar assim, olha, eu preciso... E quando eu entrei na Secretaria de Saúde, a contragosto, mas pensando que eu precisava fazer o atual prefeito, que estava em 3º lugar, ser eleito, senão eu poderia ser expulsa da cidade por perseguição política, de tudo que eu estava vivendo, e a cidade ia perder o tratamento que eu lutei durante um ano inteiro. Então, para sobrevivência política e assim, até porque a cidade que eu resolvi morar, eu falei, não, eu vou defender e vão para cima. E aí, com a Secretaria de Saúde, é claro que é completamente diferente do que eu vivi em Belo Horizonte, porque eu estava em cargos hierarquicamente inferiores, mas toda a bagagem que eu vivi me ajudou ali a executar. E eu tive gente muito bacana. Tem muitas pessoas boas em Porto Seguro. Porto Seguro tem um grupo de pessoas sérias que estão dispostas a fazer. A gente perdeu muitas pessoas porque acaba que em cidade pequena você pensa assim, estava com o governo de oposição, tem que sair, você perde bons técnicos, mas tem pessoas assim fantásticas que não me ajudaram. Então, na verdade, não era a Raíssa secretária de saúde, era a Raíssa como secretária de saúde, liderando um grupo de pessoas envolvidas, engajadas, e que estavam ali se organizando. A gente fazia comitê operacional de emergência, o COI, semanal, reunião de 2-3 horas, com ata, descrevendo o que estava acontecendo, cada um falava da sua área, a região de Arraial, Trancoso e Caraíba, o que está acontecendo, vigilância, o pessoal os supervisores, todo mundo dando opinião, e assim, e eu sempre entendo que eu não tenho a verdade absoluta. Eu sou fácil de ser convencida com argumentos concretos. Então, eu não sou daquela de falar assim, não, essa água, eu falo que ela é azul, eu acho que ela é azul.
Raíssa, essa água é transparente. Não, minha filha, é azul porque eu estou dizendo que é azul. Eu nunca fui. Eu não tenho esse perfil de que eu que mando e eu que bato o martelo. Então, eu sempre concilio boas ideias. E eu fiz isso 10 anos em Belo Horizonte. Na verdade, eu peguei 2 unidades para gerenciar e todas as coisas que eu fiz nessas 2 unidades, na verdade, era escutando os trabalhadores e falando assim, conta para mim, o que vocês acham que vai resolver esse problema? Doutora, se fizer assim, 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 aqui está faltando isso, 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 nós precisamos disso e disso. Eu pegava todas essas ideias e executava. Então, não era minha ideia, era escutar quem faz e saber, olha, se esse microfone ele for muito maior, eu vou bater aqui. Então, quem mexe com isso dá a opinião do tamanho do microfone. E eu captava todas essas ideias e fiz isso na Secretaria de Saúde. Eu peguei todas essas ideias, conciliei e a gente tomava decisões coletivas. É claro que em algumas era eu que tinha que bater o martelo, porque a responsabilidade estava sobre as minhas costas. Tipo, hospital de campanha ou hospital de estrutura. Não aceito o hospital de campanha. É uma decisão que eu tinha. A cidade não tem hospital municipal. E eu, como secretária de saúde, não posso fazer um hospital de campanha. Eu tenho que pegar o dinheiro e colocar um hospital de estrutura. Ah, não. Aqui vai ser hospital de estrutura. Prefeito, vai ser hospital de estrutura. Tudo bem? Ué, tudo bem. Você que é secretária de saúde. Né? Então, assim, tem coisas que eu tinha que bater o martelo, mas na construção de processos, inclusive de trabalho, que envolvem pessoas, quando você traz essas pessoas para perto, eu fiz várias reuniões de Conselho Municipal de Saúde, difíceis, porque os conselhos estão mesmo com pessoas sempre com a doutrinação de esquerda dentro do conselho. A gente precisa aí, eu falo para você que está me escutando, você que mora na sua cidade, Lauro de Freitas, região, você precisa ocupar os lugares de decisão. Então, vá para o Conselho Municipal de Saúde da sua cidade, para o Conselho Municipal de Educação da sua cidade, como um usuário, como um frequentador, mesmo que você, por exemplo, tenha seu plano de saúde, você não frequente o SUS, mas você como cidadão vá lá, porque o Conselho Municipal de Saúde de Porto Seguro, ele era 95% dos integrantes todos de esquerda, tanto que eu tive uma moção de repúdio do Conselho contra o tratamento da Covid. Nossa. Imagina, um grupinho lá de 10, 15 pessoas contra uma cidade de 160 mil habitantes, mas eles querendo dizer que não, a cidade não tem que tratar. Né? Tanto que as ações que eu respondi no Ministério Público, as ações do CRM, foram movimentadas por pessoas com doutrinação de esquerda. Mas Agora, todos vencidos e absolvidos. doutora, você fazendo isso tudo, foi conhecida nacionalmente, o presidente te ligou, foi aquele rebuliço nesse país todo. Todo mundo lhe procurou e você adora desafio. O presidente Bolsonaro lhe deu um grande desafio. Como é que foi para você ouvir do presidente que queria você, senadora, candidata a senadora na Bahia, sabendo que você tinha esse espaço em qualquer estado, porque você tinha esse nome conhecido no Brasil todo já. Nesse momento, politicamente falando, o presidente lhe enxergou como essa representante na Bahia, mas você tinha esse espaço no Brasil todo. Como é que foi que você enxergou isso? Eu presenciei a Damares lhe abraçando e falando, vamos ser senadora juntos. Você estava lá, né? E a Damares não sabia nem por qual estado, nem por onde que ela ia sair senadora. É verdade. Eu tava nessa cena. Então, assim, eu vi a construção disso, mas não foi por acaso, não foi Raíssa senadora e aconteceu. Eu queria que você me explicasse como é que foi isso, como é que foi que o presidente chegou a você, como é que isso aconteceu na sua vida, para entrar na política partidária mesmo. Em outubro, na verdade, de junho a outubro, começavam a sair pesquisas na Bahia e me apontavam como governo. E aí foi quando o Geraldo, o maridão, chega para mim, Branca, você vai ter que entrar na política. Eu vou entrar na política? Não, que entrar na política? Eu estou cuidando de vida. Eu, bem, olha aqui, ó. Aí começava e apontava uma, apontava duas, e meu nome crescendo como um nome político partidário para cargos eletivos. Vieram pessoas em algumas cidades da Bahia que começaram a fazer Raíssa governadora, minha governadora. E aí começaram a me mandar, o que eu vi aqui na minha cidade? Eu, gente, o que é isso? Que é Raíssa governadora? O povo ficou doido? Raíssa governadora. Vou fazer campanha, vou fazer campanha assim. Aqui em Porto Seguro, lá em Porto Seguro teve uma pessoa lá que começou a fazer, e ela fez do bolso e saiu dando para as pessoas. Aqui, nós vamos fazer campanha para Raíssa ser nosso governador, nosso governador, nosso governador, nosso governador. O meu nome e aí Geraldo movimentou na cidade e conseguiu levar personalidades em Porto Seguro. Em setembro de 21, que foi o primeiro fórum conservador, que foi em Porto Seguro. Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, aquele médico Loyola, Alessandro Loyola, Bruno Engler de Minas Gerais, Gustavo Gaia, quem mais? Netinho, foi a primeira aparição de Netinho. A Aline Sleutz, que era do agro, ela era deputada federal e representava o Ministério, ela tinha a frente do agro no parlamento. E
E foi um evento super bacana, que foi falar de política da Bahia, e vieram aquelas pessoas todas, etc e tal. E ali, o povo que foi, aí várias cidades foram em Porto Seguro, a gente deve ter lotado umas 500 pessoas num espaço grande que foi, e isso tudo organizado por Geraldo. E aí ali as pessoas falaram, porque nós queremos ela para governador, nós queremos ela para governador, e o povo querendo, levantando meu nome para governador. Meu nome chegou a 30 e poucos, 40 e poucos % para governo. Nessa mesma época, em Brasília, eu tive com o presidente Bolsonaro numa agenda nada formal, porque foi daquelas agendas que acontecem que de repente aconteceu os encontros que eu falo que é Jesuscidência, porque não era possível. Não existe coincidência. Não existe coincidência para quem tem fé, né? Assim, e aí, de repente, eu estava dentro do Palácio do Planalto para tomar um café com a Michelle, porque eu tirei foto com a Carminha, que era a secretária dela, e de repente a Michelle não vai. Aí o ajudante de ordem passa, doutora Raíssa, o presidente sabe que você está aqui? Não, eu só vim tomar um café, não, só um minutinho. Quando vai lá, o presidente quer almoçar com você. Oi? Oi. Como assim? Vamos almoçar com o presidente. E nesse almoço, sempre muito rápido, muito pragmático, muito simples, arroz, feijão, salada de alface e tomate, bife de frango com pudim de limão e suco de limão. Simples. Sem nenhum Só regra, isso, sem nada de frescura. E aí, nesse dia, eu pergunto para ele, presidente, as pessoas da Bahia estão me levantando para governo, o que o senhor acha disso? Ele me olhou com um olhar de proteção. Ele é grandão, né? Então, ele olhou de cima para baixo, ele olhou nos meus olhos, ele falou assim, você não tem noção aonde você está se metendo. Não deixe isso subir para sua cabeça. Eu quero você no Senado. E ele ainda falou assim, se você quer ser governadora, vá para outro estado. Na Bahia, não. Eu falei, não, presidente, eu não quero ser governadora, não tenho essa intenção, é porque as pesquisas estão me apontando. Ele, não, vá para o Senado. Então, aquele vá para o Senado foi meio algo que a gente pega aquilo para a gente, e na construção da filiação partidária, eu entrei no PL, porque era o partido do presidente, e eu já entro, a primeira reunião que a gente foi fazer em Brasília, no PL com o presidente nacional, já era então pré-candidato ao Senado, pela Bahia. Então, a minha filiação foi cumprir uma missão, meio... Você sabe você tinha noção do que você ia viver? Não. Você sabia que você tinha certeza que você ia perder? Não tinha certeza que eu ia perder, não. Eu entrei numa lógica de falar assim, poxa, o presidente da República era um momento que você não tinha candidato a governo, então ele não teria palanque de majoritária na Bahia para poder ter o palanque no período eleitoral, e 2 ou 3 vezes que eu encontro com ele depois João Rommel nos chama, que é aquela reunião que você participou, foi você que intermediou aquilo com a Alden, foi você, Alden, Geraldo comigo, e fomos então conversar com o João Rommel, então ministro da Cidadania. E aí a gente leva os nomes, porque nesse período, depois desse fórum conservador em Porto Seguro, o telefone de Geraldo não parava de tocar, porque as pessoas ligavam para Geraldo querendo saber no tabuleiro da política baiana onde que Raíssa ia se posicionar politicamente, para as pessoas se decidirem. Quem ia vir mas como você se movimentar para poder encaixar. E aí o próprio Alden era isso. Raíssa, senadora, viabiliza ele ser deputado federal. Isso foi pensado. Então, quando nós chegamos com João Rommel, para João Rommel falar, então, que ele chancelaria para ele ser governo e o Senado, Geraldo entregou para ele uma lista com 25 nomes, entre federais e estaduais. Então ele falou assim, então o partido está pronto. Já está organizado. O partido já está aqui com os nomes, né? E desses nomes estava Leandro de Jesus, estava Alden, estava Diego Castro, estava... inclusive foram nomes que foram filiados, né? Sim, que foram vários nomes filiados. Então, desses nomes, dentre os eleitos, esses já estavam nessa lista, enfim. Então, pegar essa missão, para mim, foi algo de cumprir um propósito, e o presidente, em outros encontros, ele olhava para mim, você é corajosa, né, doutora? Ele sempre usava esse termo comigo. E ele teve um dia que ele ainda falou assim para mim, você pode perder. Ele nem me falou assim, você vai perder. Ele, no otimismo dele, você pode perder. Eu falei, presidente, eu estou preocupada em te dar votos na Bahia. Não estou preocupada em ganhar. Então, para mim, eu cumpri uma missão de dar palanque a Bolsonaro no Estado, compor com João Rommel, porque ali, naquela época, aventava alguns nomes para Senado, né? Você tinha... Mas a indefinição de ACM em relação ao governo, essa matemática não fechava, porque eu poderia muito bem hoje, se passou-se o tempo, olhar para trás... Muito bem, eu seria deputada federal, puxava mais 1 ou 2, né? E talvez a divisão de votos que teve do João Rommel e a ACM hoje poderia ser governador, né? Enfim,
águas passadas, é igual analisar um prontuário de um paciente que morreu. Eu olho para trás, ó, morreu. O que eu poderia ter feito? Muito fácil. Fácil doutora, demais, que eu sei onde que estava o erro, né? Eu sei, doutora, que você vai puxar minha orelha, que você não gosta de falar nesse assunto. Mas eu queria entender. Todo esse processo, o João Roma foi, te procurou, falou com você, vamos compor uma chapa, vamos fazer uma chapa na Bahia para defender Bolsonaro. O que foi que mudou? Aonde foi que mudou? Eu acho que nunca mudou. Eu acho que nunca mudou. Talvez a minha percepção do cenário político é que melhorou. Porque se eu tivesse uma percepção de cenário político melhor, mais apurada, eu entenderia que a viabilidade daquela composição ela era inadequada para aquele momento. Como eu não tinha essa percepção, Geraldo tinha, e Geraldo é leão para pegar a missão que o presidente dá e falar, vamos até o fim. Se eu sou cavalo para trabalhar na linguagem do Porto Segurense lá, Geraldo é um touro. Assim, dá uma missão para Geraldo que ele vai até o final, ele fica sem comer, sem beber água e segue. Geraldo tem a capacidade de executar algo, enquanto não estiver perfeito, ele não descansa. Então, ele é mais exigente que eu. Nós dois, por isso que nós dois formamos uma força de trabalho que poucas pessoas conseguem compreender. Enfim, como eu não tinha essa percepção e eu estava sempre na passiva, e ele era o ministro da Cidadania, ele era o homem de Bolsonaro, ele era o cargo de governo, eu fiquei na passiva o tempo inteiro no período de campanha. Só que ao longo da campanha eu fui percebendo que eu era excluída de agendas, e eu fui engolindo sapos. Ou seja... Mesmo na majoritária, você da majoritária excluída? Sim. E mesmo assim teve mais voto que ele. Mas eu entendia. Calma, Paula. E mesmo assim teve mais voto que ele. Sim, mas era algo natural do processo, assim. Então, era a minha primeira campanha. Então, eu tolerei. Na verdade, ele pode não perceber tanto. Acho que nós nunca mais sentamos, depois das eleições, a gente nunca mais sentou para bater uma conversa. Oi? Ele não é o presidente do seu partido, você não é vice-presidente do partido. Não. Ele faz o trabalho da executiva. Mas não tem essa interação. Não comunica. Não tem conversa, não tem conversa. Então, as decisões são tomadas por somente ele. por ele. Ele toma a decisão da executiva do PL Bahia. Ponto. E quando eu tentei, por exemplo, conversar sobre Vitória da Conquista, não tive retorno. Mas, enfim, hoje, como é que o PL Bahia está? O João Roma é o homem de Bolsonaro no PL Bahia. Ponto final, todo mundo sabe disso, e ele toma as decisões, e ele é o grupo dele. Esse grupo que apoiou Roberta Roma, o grupo que apoiou o Vitor Azevedo, o grupo que está com o Leandro Jesus, esse grupo está sendo beneficiado com diretórios, com os cargos. Mas o Vitor Azevedo é base governo. Mas ele era o assessor dele. Mas hoje ele está no PL, base governo, e continua no grupo? Eu pensei que ele estava um pouco mais deslocado. Não sei, acho que não tem nem essa informação para te dar. Mas eu falo assim, que era o grupo mais próximo dele. Sim. Entendeu? Então eram as pessoas mais próximas dele. E teve o grupo que ficou mais próximo de Raíssa. Esse grupo mais próximo de Raíssa envolve Aldo, envolve Diego Castro. Sim. E essas pessoas o tempo inteiro são excluídas. Você pode ver fotos que João Roma faz em Salvador com a ministra Damares. Tem Leandro de Jesus, tem Roma... E não tem Diego Castro, que está em Salvador, não tem Alden, que está em Salvador, né? Assim, porque é como se fossem dois grupos. Do mesmo jeito como você enfrentou o Covid, você não queria perder o foco. Eu não queria perder o foco era eleger presidente Bolsonaro. Então eu fui. Geraldo foi excluído de vários eventos, é uma característica, de várias fotos. Raíssa, dessa direita, né? De sufocar a própria direita? Com certeza. Sabe por quê? Todo mundo na direita quer ser estrela. E todo mundo acha que a estrela dele brilha maior do que o outro. Como nós esbarramos com pessoas que se dizem inteligentes, todo mundo tem, parece que um QI acima de 150, né? Se eu pegar os nomes e falar assim, quanto é seu QI? A pessoa vai falar assim, meu QI é 162. E o seu? 181. E o seu? O meu deve ser 195. Todo mundo se acha muito inteligente, todo mundo acha que a estrela brilha, todo mundo quer achar que ele é o protagonista de tudo. Você acredita que desse jeito é a nova forma de fazer política? Ou é a velha política disfarçada? Não acho que não é nem a velha política disfarçada, porque o grupo de esquerda, ele é um grupo que briga, você fica sabendo das brigas, mas na hora que vai para a mídia, quando todos estão juntos e um fala. Isso foi doutrinado por essas pessoas há décadas. Então, quem está nas legendas de esquerda, eles podem brigar entre eles se engalfinham, como a gente viu a reunião do pessoal e do povo, engalfinhar. Mas na hora de decidir, pronto, todo mundo tá junto, eles não se separam. A direita, ela briga e se separa. Então as pessoas não se unem, porque elas não se toleram.
Então, existe uma dificuldade de... Porque... Mas isso é fazer política? Claro não se que tolerar? não. Claro que não. Claro que não. O problema é que hoje aí você pergunta assim, Raíssa, mas então por que não conversa? Né? O que aconteceu? Eu acho que nesse momento, quando eu acredito que... O que eu acredito na política da direita hoje? Nós precisamos reconhecer todas as pessoas com seus potenciais. Todos são importantes. Todos, como um membro de um corpo. Eu não posso desprezar ninguém. Então, quando, por exemplo, eu tenho encontros com personalidades e eu excluo parte do grupo da mesma legenda, eu estou sendo... difícil dar um adjetivo para isso, mas eu estou fazendo uma política seletiva. Eu vou guardar ou proteger ou favorecer aqueles que estão no meu grupinho. E se a gente está falando de, por exemplo, eu fui secretária de saúde, eu tive que lidar com 1000 funcionários, gostando ou não gostando. Eu tive que lidar com todos. Eu tive que escutar a todos. Numa função de liderança, eu tenho que conviver com todos os diferentes. E se eu vou aproveitar o comentário de alguém, uma postura de alguém que eu não concordo, eu vou deixar ele falar, eu vou falar, olha, vamos discutir isso aqui, mas por A e por B não vai ser possível fazer isso, porque a liderança estava na minha mão como secretária de saúde. Na política partidária é diferente, porque as pessoas elas são independentes para caminhar o que elas quiserem. Quando você tem um líder que não coloca diretriz, e que não coloca como o Antônio Carlos Magalhães, que era um coronelzão e que não aceitava, e ele ia para cima. Eu não convivi, não vivi, mas as histórias que são ouvidas, né, quem é da política há mais tempo sabe, porque Antônio Carlos Magalhães ele chegava a ser um coronelzão até de mandar chuva demais. Ele era o extremista, mas ele tinha pulsos firmes de tudo para a Bahia, da minha Bahia, e vocês façam o que eu quero. Era aquela coisa. Também não concordo com isso, não acho que a política tem que ser feita dessa forma. Mas como a política, ela passa a ser elástica, ela passou a ser permissiva, então cada parlamentar responde pelos seus atos. Ah, tá, eu vou ficar na base do governo e para mim vai ser interessante que eu vou ter que receber mais 100 mil de verbas, então eu vou ser da base do governo, dane-se os bolsonaristas ou quem está na direita dizendo que ele está por princípios, esses princípios para mim não são tão valorosos, eu quero realmente fazer minha política, dar dinheiro para o meu município, dar dinheiro para assistência social, então eu vou ficar na base do PL, na base do governo, na oposição do PL. Então, essa política partidária, que é difícil para quem não está nela entender isso, como? Mas eu elegi fulano de tal, e ele falou para mim que ele era de direita bolsonarista, mas ele agora está na base do governo. É difícil para um eleitor que não entende os bastidores da política. Diego Castro, por exemplo, como um legítimo oposição, ele é uma legítima oposição, que ele não se vende para nenhum voto. Ele já me contou os bastidores, assim. É recurso que é oferecido se votar. Se não votar, não tem recurso. E não é dinheiro escuso, não. É dinheiro real que o presidente da Câmara tem. Ele é autorizado a passar esse dinheiro para o parlamentar. Mas ele só passa condicionado ao voto. Se não votar, não recebe o dinheiro que é real. Não é suborno, não é mala. É um dinheiro real, que é de verba que tem ali na logística. Tem que direcionar para alguém. Então, se votar, direciona. Se não votar, não direciona. Então, ele é um deputado que não tem... Ele tem menos verba, porque ele não se vende. Ele faz uma oposição real. Então, a direita... E o que eu acredito de verdade? Assim, nós estamos longe de ter uma direita bacana, de ter uma direita que vá fazer com que todo mundo se respeite, se some nas suas competências e não desrespeite ninguém. Porque o que me distancia de nomes da direita hoje e que me faz ficar, por opção, eu fico de bastidor, é porque eu não quero mais ser desrespeitada. É desrespeito, não é ciúme, não é inveja, não tenho isso. Porque a política, para mim, ela não está na vocação do meu trabalho. Eu sou vocacionada para ser a minha vocação, que é o que Deus fez comigo, foi para ser médica e cuidar de vidas. A política, para mim, está como missão. É algo dificílimo de ser cumprido, mas que você precisa manter relações interpessoais respeitosas e agregar valores num coletivo. Então, aqui nessa cidade, eu vou ter, às vezes, alguém que não foi meu apoiador, que fez campanha para o outro senador, mas este é o melhor nome mais viável, que tem integridade, que merece um apoio, a gente já estaria recebendo pelo PL. Mas eu não vou deixar de apoiar porque a pessoa é de direita, porque ele apoiou, por exemplo, Cacá Leão. É um cara de direita, que os votos da direita ficaram também com Cacá Leão, como senador. Ah, mas ele não apoiou você, ele apoiou Cacá. Não tem... Mas pera, já 22 passou. Nessa cidade, esse nome que apoiou Cacá Leão é um nome que é de direita, conservador, que defende princípios, vai ser um prefeito, tem uma história de honestidade.
para poder, inclusive, estar como algum nome forte, porque ele tem interesse em vir para o PL, mesmo que não tenha apoiado Raíssa para o Senado, João Roma para governo, mas ele quer vir para o PL, cara, seja bem-vindo. Não apoiou, não entra no PL. Então o PL só, entendeu? Assim, é essa política que eu não concordo. Agora você falou que você tá mais retraída, tá mais de bastidor. Uma mulher que sai da campanha com mais de 2 milhões de votos, né? É uma liderança política na Bahia, não é uma mulher de bastidor. Me desculpe, doutora, mas não é uma mulher de bastidor. 2 milhões é bondade sua, né? Porque Mais foi de- 1.057.085 votos. Foi 1 milhão? 1 milhão. Não foi 2 milhões, não. Não, foi 1.057.085 votos e 85 votos legítimos. Pronto. Sem Mais de nenhuma 1 milhão de prefeitura. votos. Sim. Mais de 1 milhão de De votos. De bastidor. Para uma Ari. pessoa que nunca teve um cargo político, que nunca ocupou nada, só uma secretaria. Não foi ministra. Não foi ministra, não foi deputado por diversos mandatos. Você Não teve teve apoio mais de nenhum voto do deputado. que o candidato a governador do seu partido, que estava, né, na sua Qual é o coligação, nome dele? João Roma. Ah, entendi. Sim, Você teve não- mais Você votos. falou o nome, você falou Sim. candidato a governador. Você Sim. falou o nome. Te- Só eu falo o nome Você do acha que eu tô aqui? com medo? Sou eu que falo o nome Não, do tô com medo, não. Pode Eu- falar, ele é gente boa. Eu pergunto a todo Ele é gente mundo, boa, não não tem liga problema não. Ele não liga, não. Você hoje em dia, enquanto liderança política do estado da Bahia, hoje em dia, né? Você, mesmo tendo, né, a indicação do presidente, do então presidente da República, que determinou assim, vá para o Senado, né? Hoje em dia você é uma liderança política que já tem a experiência de ter rodado a Bahia, de conhecer os quatro cantos dessa Bahia. Você, se tivesse naquela época, eu sei que a gente não pode falar do antes, Sim. mas hoje em dia, você tomaria essa decisão de sair pelo Senado sabendo da sua grandeza política? Olha, eu vou dizer para o seguinte, se a minha opção pelo Senado fosse para eleger Bolsonaro, eu continuaria perdendo e elegendo Bolsonaro. Eu não teria nenhuma dificuldade no cenário da Bahia, de um estado que 72% dele votou em Lula, de falar assim, Raíssa, o Bolsonaro vai ganhar e você vai dar votos a Bolsonaro e você vai perder. Eu sairia Senado para elegê-lo como presidente. Com tranquilidade para dizer isso. Se a gente, aí, sabendo que Bolsonaro estaria perdendo, eu poderia ser uma deputada federal, mais uma voz no Congresso, para lutar junto com o grupo que está lutando. Então, a pergunta é, o que me faz me movimentar pela política? O que me faz entrar para ir para esse cargo? É a opção que você... É um lugar eleito por pessoas, com esquemas, com problemas ou não, mas é um lugar onde você pode usar poder para beneficiar as pessoas e famílias. Então, quando eu penso que, por exemplo, uma política pública que foi, por exemplo, de uma legislação, uma lei que vai favorecer famílias, todo usar a legislação para você fazer com que o recurso público vá para as pessoas de forma correta, que você incentive, que instrua o executivo e seja parceiro do executivo para fazer o executivo fazer uma boa gestão, porque quantos municípios hoje, que quando perderam o fundo municipal, o fundo de participação municipal, quando eles perderam pelo governo Lula, e esses municípios não têm outras opções de renda, e eles estão passando dificuldade, perdendo, demitindo vários funcionários, porque aquele gestor não está sendo nem instruído pelo seu legislativo, pelos seus parlamentares, do que ele poderia fazer como soluções para aquela vocação daquele município, e ele de repente despontar naquela cidade, desenvolvendo várias etapas, às vezes com emendas parlamentares, com projetos que aquele deputado estaria investindo naquela cidade para fazer aquela cidade levantar. Mas quando eu falo que é bastidor, eu te entendo a sua crítica, assim, de falar, você não pode estar em bastidor, porque eu estou num bastidor da execução partidária PL Programando 24. Eu estou no bastidor. Porque a formação, a conformação de nomes de vereadores e nomes de prefeitos dentro do PL Bahia, hoje eu não participo. E quando por exemplo, o Extremo Sul, algumas cidades do Extremo Sul, a gente fez 2 encontros, um em Porto Seguro e em Itamaraju. Mas as pessoas, como sabem que o dinheiro vai estar na mão de João Roma,
a decisão vai estar na mão de João Roma, não adianta eles ficar perto de Raíssa Soares, porque Raíssa Soares não tem vez, não tem voz, não é chamada para reunião. A minha opinião e a minha participação não interessa a esse grupo de João Roma. Então, não adianta, eu estou nos bastidores. Eu estou nos bastidores por conta das decisões de partido. Vários nomes estão saindo do PL, procurando outros partidos, porque não estão enxergando e não estão sendo reconhecidos no PL como legítimos bolsonaristas. Porque esse grupo hoje que está determinando a executiva do PL não reconhece quem foi para as marmorarias, quem foi para os QGs da cidade, de todas as cidades baianas. Essas pessoas me procuram Geraldo e falam, olha, sinto muito, eu não estou com poder de decisão, mas você é vice-presidente do PL. Sinto muito, mas essa decisão não está comigo. Então, para ter um ambiente de paz, o que eu tenho dito? João Roma hoje, como presidente do PL, faz a execução do partido. Como que vai ser? 2024 vai dizer. E eu estou buscando capacitar pessoas, formar, criar a filosofia da direita, fazer congresso conservador. Estamos indo para Luiz Eduardo Magalhães para poder trazer esses conceitos, incentivar as pessoas a estudarem, incentivar as pessoas a compreenderem o que é ser de direita. Você diz que é de direita porque Bolsonaro é de direita? O que significa? Qual é o posicionamento realmente das pessoas que se colocam nessa coisa? Então, hoje, direita e esquerda é um problema, que pessoas que às vezes têm até um pensamento que seja direitista, mas ele está na esquerda. Sim. Então, hoje eu falo assim, olha, nós precisamos ter lucidez do que está acontecendo com o país, lucidez com as políticas, lucidez com todas as decisões que estão sendo tomadas, para que essas pessoas se incomodem, se indignem, como eu me indignei na Covid, e esse cidadão comum vai ficar assim, peraí, eu vou lutar pela minha cidade, para que eu, como um vereador na minha cidade, se eu tiver um grupo, 2 ou 3 comigo, nós faremos uma bagunça que o meu prefeito, seja lá o partido que ele for, a minha cidade não vai ter corrupção, porque nós vamos fiscalizar contas públicas e nós não seremos vendidos, e eles não vão conseguir nos comprar para nos calar de um rombo da prefeitura, ou de uma licitação dirigida, ou de um ganho secundário, que todo mundo da cidade fica sabendo, mas ninguém age. Por quê? Porque os vereadores que entram, não entram com uma formação estruturada do seu papel fiscalizador de conta pública, porque se eu tenho uma Câmara de Vereadores bem feita, eu tenho prefeitos que vão ficar coados e não vão conseguir, vão ser impeachmentados, porque uma Câmara de Vereadores faz o impeachment de um prefeito corrupto. Fiscalizar. Entende? Então, assim, o papel hoje que eu me coloco, e é um papel que eu tenho buscado, Geraldo tem sido um articulador de bastidor. Ele é uma pessoa que ele faz isso bem, assim, ele conversa com pessoas, instrui, ele orienta, e assim, é pena que nós não estamos conseguindo trazer para o PL ótimos nomes candidatáveis, nomes mas é isso, com potencial de eleição. Você, enquanto vice-presidente estadual do PL, você não tem espaço no partido, mas você está autorizado a apoiar outro candidato a prefeito por outro partido, candidato a vereador por outro partido? Boa pergunta. Você hoje dentro do partido, se você quiser apoiar alguém, qualquer cidade, mas ele está no PP, ele está no União, ele está no Republicanos, você hoje pode fazer isso? Como é que está essa relação com o partido hoje? Não tenho ideias. Eu acredito que sim, porque o próprio Valdemar da Costa Neto está apoiando Ricardo Nunes para prefeito de São Paulo, ele não é PL. Então, eu acredito, até pelo exemplo da Nacional, se são nomes conservadores, são nomes que às vezes não vai ter PL na cidade, e ele ali vai ter um candidato, eu vou poder apoiar aquele número. Agora, mas é uma boa pergunta para fazer para Valdemar da Costa Neto. Eu acho que é uma pergunta para fazer para a Nacional, para o próprio presidente Bolsonaro, para falar, olha, vai acontecer na Bahia, então, né? Acho que é uma boa pergunta que fica aí no ar para ser respondida, até por João Roma como presidente, mas pela própria Nacional. Raíssa, você fala do preterimento junto ao próprio João Roma, de não estar lhe chamando para as reuniões, para estar participando de tudo do partido. Em 2024, qual vai ser o posicionamento de Raíssa? Incomodados que se mudem, como você acabou de citar, que alguns quadros já estão saindo do PL, você tem a pretensão de sair do partido para que você tenha uma história em outro partido e que lhe dê valor enquanto liderança política do estado da Bahia? Ótima pergunta, Ari. Porque eu não tenho resposta. Essa é uma ótima ótima pergunta. Eu não tenho resposta. Eu não tenho resposta. O meu legado político, eu nasci no PL. Eu estou no PL pelo presidente Bolsonaro. Eu só entrei na política para ajudá-lo a ganhar votos na Bahia. O meu 1.057.085 votos foi dentro do PL. E eu entreguei para o partido 8 milhões, porque não é R$4 por voto, é duplicado. Então tem 8 milhões de reais que o PL recebeu pela minha votação. O meu legado está ali. Como que eles me enxergam ou me veem, eu acredito que muito disso que nós estamos vivendo, eu acredito que o presidente Bolsonaro desconhece.
Ele não sabe dizer, ele não, eu acredito nisso, eu acredito que ele não sabe. E com tanto de problema que ele tem, com todas as perseguições políticas de Supremo em cima dele, com processos o tempo inteiro, como eu escutei de uma velha, de um senhor que já foi deputado, estava em Vitória da Conquista na feira, numa feira livre, assim, eu esqueci o nome dele aqui, um senhor, 70 e tantos anos, ele me falou assim, olha, eu sou uma raposa da política, eu sou das velhas raposas da política, doutora. Onde tem 2 estrelas, uma sempre vai ofuscar a outra. Esse senhor me encontra, baixa assim, ó, me dando um recado, assim. Então, assim, hoje, o meu objetivo, enquanto liderança, se vocês me chamam de liderança política, as pessoas me abordam, as pessoas me pedem para não desistir da política, pessoas me abraçam em Porto Seguro, doutora, não desiste da gente. Eu estava ali agora, né, na Alba, fui lá cumprimentar o Leandro de Jesus e o Diego Castro, ambos não estavam, mas eu fui lá cumprimentar sabendo que a gente tinha chegado, tinha esse compromisso, e amanhã a gente vai para Luiz Eduardo Magalhães. Então, assim, as pessoas param para tirar foto, o restaurante, as meninas, não, doutora, tira uma foto com a gente. As pessoas reconhecem um legado de trabalho, um legado de posicionamento. O que me fez alçar a esses votos foi a minha capacidade de sustentar aquilo que eu vivia e manter um posicionamento. Posicionamento é um nome que me caracteriza. Então, eu tenho posicionamentos. Eu acredito na política em que pessoas têm que respeitar umas às outras. A partir do momento que alguém desrespeita o cônjuge, essa pessoa não merece o meu convívio. Então, se o meu marido não é respeitado, essa pessoa automaticamente sai do meu convívio. Porque eu respeito a todos. Eu respeito todas as raças, todos os gêneros. Eu não tenho nenhuma dificuldade de lidar com ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Enquanto com 30 anos de medicina, eu trato todos iguais. Então, assim, o respeito ele tem que existir entre pessoas. Então, para a gente fazer um grupo forte de pessoas unidas, o respeito tem que existir. Então, as atitudes de pessoas que não respeitam o outro, elas afastam. Então, como vai ser 2024? Não sei. O que eu espero de 2024? Que nós consigamos levantar nomes, e esses nomes que eu posso afirmar. Eu vou apoiar candidatos que tenham compromisso com o povo das suas respectivas cidades. Eu vou apoiar candidatos que tenham a intenção de fazer com que a sua cidade tenha um plano de desenvolvimento para que o vereador saiba onde ele está pisando, o que é uma fiscalização de contas públicas, ele está ali para quê, para fazer o quê. Então, ele vai ter o meu apoio. O vereador que estiver me escutando, você, candidato a vereador, candidato a prefeito, que está na sua cidade, se você tem um projeto de desenvolvimento da sua cidade, se você pensa em desenvolver, fiscalizar e fazer um projeto sério, que é, na verdade, um projeto de lucidez para melhorar o seu município, pode fazer contato com o Paulo Maneira, que você chega em mim, e nós vamos trabalhar juntos para te eleger. Não vai parar. Não passou, Meu não. telefone não vai parar agora. Agora foi. Mas, doutora, vamos... Tem essa... Os vereadores e prefeitos, já falei. Vereadores tem esta possibilidade. e prefeitos. Você tem na Bahia aí 417 municípios que você foi muito bem votada. E a sua votação faz 1, 2, 3 vereadores em muitas cidades. Isso é um fato. Mas acontece que em Porto Seguro tem uma deputada estadual, tem um prefeito com a caneta na mão, mas você aparece bem nas pesquisas. O que está acontecendo de novo, doutora? Por que isso? Você, como você falou, está no bastidor. Cecília, é pergunta difícil, faz Você parte tá do no bastidor. bastidor. Naquele momento, Não sabe? é? E aí, assim... Você está no bastidor. Aí você tem um prefeito com uma caneta na mão, um mandato acontecendo. Aí você tem uma deputada estadual com um mandato na mão. Há 1 ano aí trabalhando. Ex-prefeita. Sabe onde é que é a cidade, conhece a cidade. E você chegou na cidade, entendeu? Covid. E tá lá, bem na pesquisa. Eu queria entender o que está acontecendo e se isso lhe encanta, se esse desafio pode lhe encantar de dizer eu posso sim assumir essa posição e encarar, se for da vontade, né, do partido ou de um partido, se o PL não quiser, se algum partido lhe convidasse hoje e falasse, não, Raíssa, o PL não quer, mas eu quero que você seja prefeita lá pelo meu partido. Você iria? Porque pode, do jeito que está falando aí, talvez o PL
Não dê a legenda se você quiser ser prefeita. Mas tem se muito se partido chegar um outro cortejando, que eu sei. Se chegar lá um outro partido e falar assim, eu quero essa prefeitura de Porto Seguro, doutora Raíssa, vamos conversar ali. Como é que tá isso aí? Como é que tá você com essa a cabeça? Eu acho que o movimento de Porto Seguro é a frase que gratidão não tem data de validade. A cidade de Porto Seguro sabe o que eu fiz, eles vivenciaram, eles viveram, eles viveram. E gratidão não tem data de validade. Então, às vezes eu tô na feira, eu tô no supermercado, tem pessoas que me chegam perto de mim e ela falou assim, deixa eu te dar um abraço. Aí eu pergunto quem é ela. Aí a pessoa fala assim, eu sempre quis te cumprimentar e não tive a oportunidade. Não pede foto, pede para me dar um abraço. Pessoa simples, dentro de uma feira, num sacolão de fruta. Então, são pessoas assim que de alguma forma foram alcançadas por uma orientação, por uma instrução, porque alguém foi tratado, né? Famílias que foram tratadas, nossa, essas pessoas elas têm uma gratidão assim que é difícil de escrever. Então, a gratidão não tem data de validade. Pronto. Então, acho que esse movimento de Porto Seguro é isso. Como secretária de saúde, as pessoas viram, e é engraçado, né, que depois que eu saí, as pessoas falavam assim, doutora, pelo amor de Deus, volta. Doutora, pelo amor de Deus, volta. Né? Encontrei com funcionários. Que você mostrou excelência e depois, quando você sai, é difícil manter o padrão. Eu deixo esse comentário com você. Então, assim, mas é o fato de... Porque eu sou a mesma pessoa. Eu não subo do salto em cadeira de poder. Porque Belo Horizonte me treinou nos 10 anos. Eu tinha cadeira de poder e mantinha a mesma pessoa. O meu atendimento no SUS, o meu atendimento na periferia, no consultório, por exemplo, do Frei Calixto, é o mesmo do meu consultório de luxo lá no centro, que eu atendo particular e convênio. O meu tempo de atendimento é o mesmo, o meu exemplo de atendimento, o meu prontuário é o mesmo. Se pegar o meu prontuário, é o mesmo, porque é o meu jeito de fazer. Então, eu acredito nisso. Eu acho que se a gente é autêntico, todo mundo ganha. Quem pode pagar, paga. Quem não pode, não paga. Quem pode pagar a consulta popular, vai. Às vezes tem gente que para Toyota Sedan no consultório no popular e vai lá consultar comigo no valor mais em conta. Tá ótimo, o direito é de todos, né? Então, e esse movimento político de Porto Seguro me surpreendeu. Porque eu esperava, assim, eu não esperava que as pessoas... Me surpreendeu. De verdade. Você eu não tirou esperava. o prefeito de terceiro, botou em primeiro. Você tem que se acostumar, Raíssa. Você Senadora pela primeira... Candidata ao Senado pela primeira vez, com mais de 1 milhão de votos. Mas sabe o que me surpreendeu? Porque no cenário onde que eu entro, a pesquisa mostra que quando eu entro na disputa, eu fico como favorita. E eu tive 29 mil votos na cidade. O prefeito foi eleito com 28 mil votos. Então, se as mesmas pessoas que me votaram em Raíssa para Senado, votarem em Raíssa para prefeito, eu estou eleita, né? Então, assim, na verdade, aí você me perguntar, Raíssa, você se encanta? Te encanta os olhos? Encanta. É um desafio que eu pegaria? Pegaria. Eu assumiria a prefeitura? Olha, aí é uma torada. Por quê? O prefeito atual tem feito muitas coisas, ele está fazendo o trabalho dele, está inclusive fazendo mais coisas a partir de agora, estão acontecendo mais obras, mais coisas, está sendo até muito criticado pela oposição, mas a cidade tem pontos críticos que precisam ser tratados e que eu não vi empenho nos governos anteriores, inclusive nesse, né? Assim, a gente tem um problema da parte aquífera da água, os leitos aquíferos, os rios contaminados. Nós somos uma cidade litorânea, né? Uma cidade que depende do turismo para sobrevivência. E ele está sendo, né, muito criticado por conta disso também, né? Então, assim, o aterro sanitário não foi movimentado, nós não temos coleta de lixo. Cadê o hospital municipal? A cidade, ele tinha uma promessa de campanha de hospital e maternidade, não conseguiu fazer nenhum dos dois. Nem o hospital que eu deixei como Covid, ele foi ativado, ainda está numa dita reforma. Então, o pilar saúde da cidade é o principal. E o pilar de esgotamento e cuidado com essa água tem que ser um pilar fundamental. É uma cidade turística, né? Sim. Que o meio ambiente precisa ser cuidado. Sim, e para pensar que nós temos hoje uma crise já em andamento, com muitas empresas fechando, como é que fica a geração de emprego dentro do município? Porque a vocação de Porto Seguro é turismo e ali tem muito agro, tem muita fruta, tem muita fruticultura em Porto Seguro. Então, assim, nós temos que criar estratégias para fazer a máquina pública, inclusive, não ser tão encharcada de funcionários,
para que o custo público reduza e a gente abra oportunidade de emprego para que as pessoas tenham salários muito melhores do que recebem como dentro da prefeitura. Mas abrindo ofertas de emprego, e aí eu cito sempre Cássio Prado, eu vou visitar Porto Feliz de novo, porque ele fez 2 mandatos, ele foi reeleito em 20 com 92% dos votos. Imagina, 92% dos votos, reelegeu Cássio Prado, médico pela primeira vez, Covid. em plena Covid, primeira Covid, vez cara. prefeito. Ele fez uma movimentação na cidade maravilhosa. Então, eu quero voltar, viu, Cássio Prado? Vou te mandar esse corte aqui, ó. Eu quero fazer uma visita agora como prefeito, que eu fui visitar como secretário de saúde. Agora eu vou te visitar que eu quero aprender a ser prefeita. Olha. Porque fez uma mudança na cidade, cidade limpa, organizada. Né? E assim, com uma gestão em que ele atraiu 14 empreendimentos para o município, inclusive a fábrica de motor da Toyota ele atraiu em 2020. Ele tinha superávit de ofertas de emprego em Porto Feliz. Porto Feliz é uma cidade do sul de São Paulo, perto de Campinas, com 60 mil habitantes. E Porto Seguro tem 160 mil. Então, assim, tem onde crescer, tem como fazer bairros. Tem, por exemplo, nós estamos hoje vivendo um loteamento ampliado em Porto Seguro sem toda a estrutura dos loteamentos sendo feitos. Então, isso precisa ser controlado com uma política, com planejamento de plano diretor. Isso a cidade, ela merece crescer, mas ela tem que ter a garantia do esgotamento sanitário. Quando ela fez 500 anos, teve um investimento bilionário em Porto Seguro, muito aporte de recurso. E aí conseguiram fizeram uma estação de tratamento de água no Parque Ecológico, que fica dentro desse Frei Calixto, mas a cidade foi expandindo e vivendo com fossas. Então, a gente precisa trabalhar a rede hídrica e a rede sanitária, de rede de esgotamento sanitário e tratamento de estação, tanto do lixo quanto do esgoto, para melhorar a nossa praia. E aí eu vou ter turismo que seja um turismo de qualidade, até criar um selo por praia, para que o turista que venha, ele vai saber que essa praia tem uma vigilância, que tem os testes assim assado, entende? Sim. E até saber o seguinte, se eu tenho em Salvador regiões do litoral que a praia não que está colocado que ela é impedida para banho, porque ali sai o esgotamento sai naquela região e ela tem uma certa distância que ela fica impedida para banho. E aonde que está essa região em Porto Seguro? Que eu não vi nenhuma área interditada de Porto Seguro. Então, isso tem que ser colocado para a sociedade, não dá para tampar. E outra coisa, Porto Seguro sempre trabalha muito bem para o turismo, é a fonte de renda. Faz uma mídia grande, o turismo de Porto Seguro ele tem muita mídia. E é importante que se mantenha, porque é uma importante fonte de renda, emprego. Lá tem 1.500 hotéis, são 66 mil leitos em Porto Seguro. Restaurantes e a rede hoteleira é muito importante. Esses empresários são muito unidos, são empresários fortes, são empresários que estão ali há décadas. Só que nós precisamos qualificar o turismo. Nós precisamos fazer a cidade se tornar atrativa para o turista qualificado e que tenha recurso de gastar e colocar dinheiro na cidade, para ter comércio, para ter... E assim, cadê o investimento, inclusive, de formação dessas pessoas? Hoje é a rede privada que faz isso, mas o poder público poderia estar fazendo isso com cursos de capacitação, com ofertas de trabalho, em que o poder público, como parceiro do poder privado, vai estar fomentando língua estrangeira. Nós temos que ter todo funcionário ali que tem que ser no mínimo bilíngue. Então, assim, emprego, saúde e saneamento são coisas pilares da cidade. E aí, se perguntar assim, Raíssa, esse seria a sua principal tarefa, por exemplo, para fazer dentro da prefeitura? Sim, porque dentro da saúde, o que acontece com o Porto Seguro? A prefeita antiga fechou o hospital municipal. Desde 2018, essa mesma prefeita que está querendo retornar, ela fechou o único hospital municipal da cidade. Desde então, a fila a fila única de cirurgia eletiva continua acima de 1.000 pessoas. Por quê? Porque depende do hospital estadual. O hospital estadual não tem perna para fazer, é um hospital de trauma, de urgência. Então, o hospital Covid que eu deixei preparado, engatilhado para fazer cirurgias, não caminhou. Porque era tá ali ó, resolvendo, já era para ter resolvido a fila, mutirão. Então, a cidade precisa de um hospital público que vai atender as pessoas com qualidade, mas a cidade precisa atrair na rede privada, e aí eu digo aqui, ó, para os empresários da rede privada de hospital, sejam bem-vindos em Porto Seguro, na gestão da doutora Raíssa Soares, para colocar um hospital decente, porque a cidade precisa. Trancoso não tem rede hospitalar. Trancoso tem ali empresários riquíssimos, nós temos resorts ali. Um postinho só de saúde. Um posto de saúde e uma UPA, na cidade toda. Na época que eu fui não tinha Ou seja, UPA, para você... Hoje nós temos mulheres que têm parto na balsa.
Então, a região de Trancoso precisa de investimento de saúde. Caraíva, por exemplo, que hoje ficou point de turismo, mas é uma região que precisa... Aí a pergunta, como é que está a questão de análise de água? Como é que está essa qualificação? Esse cuidado ali, ó, de toda a engenharia, a engenharia ambiental mesmo, que é meio ambiente para cuidar, para a gente fazer o lugar se tornar cada vez melhor. E turistas de qualidade, turistas que são informados, vão ficar antenados, entendeu? Foi a rede Mater Dei que a senhora tentou levar para Porto Seguro e quase foi? Uma semana. Foi uma semana antes da rede Porto Seguro, da rede Mater Dei, decidir bater o martelo para Salvador. Eu fiz contato, porque eu conheci o grupo, e aí eles disseram, eu conversei com o Henrique Salvador e falei assim, Henrique, de Belo Horizonte, né, porque é o grupo de Belo Horizonte, falei para ele assim, vamos colocar uma rede Mater Dei em Porto Seguro? Ele falou, nossa, Raíssa, nós acabamos de bater o martelo no grupo executivo de colocar a sede em Salvador, e aí colocou a sede lá e a gente não perdeu. Mas, enfim, ali cabe, em Porto Seguro, uma rede hospitalar grande, cabe essa estrutura que vai... Imagina, como é que o turista internacional vai comprar um pacote e ele vai perguntar, e os turistas internacionais, os turistas qualificados, eles perdem. Qual é a segurança de saúde que essa cidade tem? Sim. Ah, tem ali um hospital de 14 leitos e outro hospital de 20 leitos. Na cidade. A UTI, que tem conveniada, está a 60 quilômetros. Então, eu estou dizendo que eu estou indo para o meio do mato. Né? Então, se eu tenho segurança de saúde no local, se eu tenho hospitais qualificados, eu vou atrair mão de obra, eu vou atrair profissional, eu vou atrair famílias qualificadas, porque virão com qualificação para a gente fazer. Nós temos já faculdades de medicina na região, tem 3 faculdades de medicina. A Atenas já está Porto Seguro, que está entre Porto Seguro e Eunápolis, e tem FTC e Pitágoras, que estão em Eunápolis. E, assim, preciso de hospitais de qualidade para trazer, inclusive, mais médicos com qualificação para a cidade. Porque, por exemplo, a região de Eunápolis ela tem mais profissionais qualificados do ponto de vista de especialidade do que Porto Seguro. Então, Eunápolis tem mais hospitais, inclusive. Tem o Hospital Ramos, tem o Hospital AMS, tem o Hospital Regional. O AMS e o Ramos são particulares. E são hospitais, ambos com UTI, coisas que os 2 hospitais de Porto Seguro não têm. Então, ou seja, cadê esse investimento? Cadê o gestor fazendo contratos que sejam favorecedores dentro da legalidade desse empreendimento privado, de que seja ceder lote, de que seja facilitar tarifas, mas que eles tenham capital atraído para poder implantar ali? Cadê a rede de esgotamento para que isso aconteça? Então, o que acontece com todo o universo Porto Seguro é que, se não entrar um gestor que cuide do povo, continue cuidando do turista. Porque, historicamente, o turismo sempre foi foco, e as pessoas de Porto Seguro fazem isso. Aqui, tudo é feito para o turista. Se vocês forem a Porto Seguro e ficarem, assim, 2 semanas e conversar com o morador, ele vai falar, aqui tudo é feito para o turista. Então, assim, o gestor que chegar, ele vai ter que cuidar das pessoas que moram na cidade. Eu optei por morar na cidade. Eu vendi tudo em Belo Horizonte e tenho lá a minha casa em Porto Seguro. Eu quero morar nessa cidade. Então, a gente tem que cuidar de quem mora. Então, cuidar de quem mora, cuidar da região, que é, por exemplo, o Frei Calixto hoje é um bairro complexo que dá para fazer um centro comercial ali fabuloso. Valorizar o comércio do Frei Calixto, que é um centro com 80 mil pessoas. Imagina, é um complexo de bairros com 80 mil pessoas. E, por exemplo, essa última gestão não fez nada para esse complexo. A gente ainda tem áreas com esgoto a céu aberto. E aí, por exemplo, a questão de água de chuva. De quem é a responsabilidade de fazer captação de água de chuva? Do Estado ou do município? Município. Isso. Quem faz a rede de captação de água pluvial, água de chuva, é município. O Estado faz rede de esgoto e fornece água potável. Isso. O que aconteceu? Não, isso é do Estado. Aí não dá voto? Então, peraí, faz a rede, põe o asfalto por cima que dá voto. Isso vale, gente, para outras cidades. Eu falo o seguinte, o que eu estou dizendo aqui de Porto Seguro vale para qualquer um que se candidata ou pensa em candidatar na sua prefeitura. Analisa a sua rede de educação, a sua rede de saúde, a sua rede de segurança. Como é que está? O que você pode fazer para gerar emprego e renda? Isso é o que vai sustentar o município, especialmente que agora está dependendo de favor político para receber recurso federal. Então, os municípios precisam ficar independentes, criar uma independência e uma autonomia de gestão, e vai depender de quem está na cadeira, para fazer a população compreender. Olha o que acontece com Conquista. Conquista tem um faturamento menor que Porto Seguro. Se vocês conhecem Conquista, sim, Conquista é desenvolvida, Conquista é bonita, e o faturamento ele tá próximo.
É um pouco menor que Porto, mas é próximo. Porto tá para chegar agora com 1 bilhão ano e Conquista com 900 milhões ano. Então esse dinheiro ele tem que ser voltado para a cidade. Conquista fez isso muito bem. Conquista ficou com a melhor nota do Previne Brasil no país. Não é a melhor da Bahia. Lá em Conquista tá para acontecer o que aconteceu no governo do estado, né? Pois é, nós não podemos deixar. Tá para acontecer. Nós porque não podemos deixar. Se o PL de fato soltar candidato lá, pode acabar eu com a quis reeleição da conversar prefeita. com o PL estadual sobre Conquista, porque O que você tá achando disso lá em Conquista? Porque a atual prefeita, que é Sheila, ela apoiou o grupo de ACM, mas é uma prefeita que tem competência e condição de reeleição. Ela foi a vice de Erzen Guzmão, que faleceu, inclusive depois de tomar posse. Então, o grupo de direita de Conquista, ele ficou totalmente órfão, porque o diretório do PL foi dado para quem não era do grupo bolsonarista. E esse grupo bolsonarista acabou se partindo, porque não foi acolhido pelo PL, e acabaram indo para os republicanos. E qual que é a ideia? É que, inclusive, Conquista precisa entender isso, porque se lançar candidato pelo PL, vai dar a legenda para o PT. E lá foi a primeira cidade da Bahia que o PT entrou. A primeira cidade foi Conquista. Que os próprios conquistenses dizem. Historicamente, o PT é importante. E tem 8 anos que o PT não está no governo. Por isso que a cidade está recapeada, exemplo de aterro sanitário, exemplo de asfalto. Não tem, assim, pouquíssimas áreas que não estão asfaltadas, com rede de esgoto. Exemplo do Previne Brasil, que é o sistema de saúde que prevê verba federal e que Porto Seguro ficou na posição 413 entre os 417 municípios. Porto Seguro ficou uma vergonha. E Vitória da Conquista ficou entre os 10 do país com melhor desempenho, ou seja, o Programa de Saúde da Família cumpre metas e atinge patamares de qualificação. Então, nós temos hoje colégios em Conquista, escolas públicas, vivendo doutrinação, vivendo o problema, porque isso é um problema que é geral, porque tem a ver com a formação dos professores há décadas na questão da educação. Mas é uma cidade modelo da Bahia. Quando você entra, você tem a van, você tem shopping grande, você tem 2, 3 grandes shoppings da cidade, ou seja, uma rede hospitalar, uma rede médica robusta, você tem o NACOM, você tem cateterismo pelo SUS na cidade, é uma cidade polo, com 340 mil, 400 mil habitantes. Ou seja, e aí há 8 anos, é uma das cidades que mais cresce na Bahia em população. Só que o que a gente precisa fazer, entender com Conquista? Há 8 anos o governo não está na esquerda. Há 8 anos tem um governo justo ali, ó. Erzen Guzmão fez um governo de 4 anos maravilhoso, agora indo para 12 anos agora, né, com Sheila Lemos, fechando, que faz um bom governo, que faz uma sequência de governos. É claro que tem suas críticas. Pessoas criticam, porque ninguém é perfeito. Se Raíssa entra na prefeitura de Porto Seguro, com certeza eu vou ter críticas, porque eu não vou agradar a todos. Mas quando você vê a essência do governo Sheila faz um bom trabalho, merece reeleição. Então o que o grupo bolsonarista tem que existir? O grupo de direita tem que unir força para poder isso alavancar, porque senão a esquerda vem forte com a máquina do Estado, do governo federal e leva. É o que vai acontecer com o Luiz Eduardo Magalhães. Será que vai deixar? Porque a ânsia do poder é muito grande. Mas nós temos que bater nessa penha para que as pessoas, porque mesmo que a liderança queira, se as pessoas que estão na cidade entenderem que essa divisão vai levar o governo do PT vai trazer o PT para a prefeitura, as pessoas, na hora que tiverem as reuniões, elas vão votar contra. Gente, nós não podemos fazer isso. As pessoas têm que ser voz ativa ali. Porque ficam envaidecidos às vezes. São egos, né? Porque não, o meu nome, foi feita uma pesquisa que o meu nome está bem, então eu posso entrar. Gente, nesse momento, a esquerda está vindo como um leão querendo pegar as prefeituras. Não é à toa que o governo federal tirou o FPM. Todo mundo tem que entender isso no cenário político. Quando o governo federal retira o FPM, que é esse Fundo de Participação Municipal, e ele é fundamental para os pequenos municípios, porque os maiores a participação é pequena, então você que é pequeno, se você o governo da esquerda, ele quer que você dependa dele. Então o que você faz? Você fica atento para que a sua cidade, vocês vão se unir, une o grupo que foi de ACM, une o grupo que foi junto com o João Roma enquanto candidato a governo, que foi Cacá Leão e Raíssa, e esse grupo se junta e coloca prefeito e vice-prefeito. Vamos juntar forças para que as prefeituras não sejam simplesmente levadas para o PT. Isso tem que acontecer no Estado. Está acontecendo com o Luiz Eduardo. Isso, você falou Luiz Eduardo. Como é que tá lá com o Júnior Marabá? Marabá, por exemplo, apoiou Cacá Leão, não apoiou Raíssa. Marabá apoiou a CM, não apoiou João Roma. Mas Marabá tem um governo conservador.
Marabá tem. Eu tive lá com o Alden. Então, Marabá, olha só, ele impediu o loteamento na cidade. Quando ele falou, enquanto eu não fizer garantia de esgotamento, posto de saúde e escola nos novos bairros, eu não vou deixar ampliar, porque eu tenho um espaço para 500 mil pessoas. 500, o espaço de Luiz Eduardo Magalhães, a área é de 500 mil pessoas. Então, ele falou, não vai ter loteamento, porque pessoas ganham dinheiro com loteamento. Então, fica aquele loteamento desenfreado. Porto Seguro está vivendo loteamento desenfreado. Vários derrubando árvore, fazendo loteamento, mas sem nenhum planejamento de custeio de o que vai custar aquilo ali. Posto de saúde, o que vai custar aquilo ali para a escola, porque não é só do privado, as pessoas vão estar ali, vão precisar do poder público. O poder público tem que dar resposta. Então, ele freou o loteamento, ele garantiu pavimentação, fez rede ele fez um estudo que ele me mostrou lá, super bacana, porque tem validade de 30 anos. Imagina, fez toda a rede porque como eles têm as grandes áreas de produção agrícola, quando chove, tem umas áreas mais altas, eles fizeram o estudo de quando tem volumes de água, aquela água vai inundar as áreas de plantação. E aonde que teriam que fazer as áreas de contenção de água de chuva para não acabar com a plantação, porque tem uma área da cidade que é um pouco mais alta. Esse estudo é para uma execução de obras para 30 anos. É um investimento que o município fez. E que, a sequência de 4 em 4 anos, os gestores vão estar tendo já uma obra, um estudo de planejamento feito para que elas sejam dadas na sequência, porque você não consegue fazer tudo em 4 anos, porque os custos são muito altos. Então, é um governo que é conservador, é um governo que cuidou das pessoas mais simples, ele colocou pessoas ele nos levou, Alden e Diego estavam comigo, num núcleo psicopedagógico para as crianças que ficaram com déficit escolar. Fantástico, com custeio próprio. As crianças que estavam com dificuldade de aprendizado iam para esse núcleo psicopedagógico para poder conseguir alcançar a turma, porque teve prejuízo de 2 anos sem escola. Esses meninos ficaram parados e voltaram no pós-pandemia 2 anos depois. Então, se ele parou no primeiro ano, ele voltou no terceiro. Se ele parou no quarto, ele já voltou no sexto. Então, esses meninos estavam com déficit de aprendizado absurdo, inclusive em período de alfabetização. Então, ele fez uma gestão conservadora, merece reeleição. Agora, se o PL ficar encasquetado e quiser lançar nome, vai fazer o quê? A mesma coisa com o Estado. E aí a esquerda entra novamente em Luiz Eduardo Magalhães. Olha, Paulinho, para quem tava de bastidor, já tá fazendo, não, ela que tá dizendo, para quem tá de bastidor, já tá aí, toda pronta, com as malas prontas, já assumiu uma certa prefeitura. Agora, eu só tô na dúvida quanto ao partido. Só tô na dúvida quanto ao partido. Ela não quer soltar agora. Tem muito partido já paparicando, tem muito partido conversando. Como é que tá? Como é que é essa? Como é que você enxerga isso? O seu partido não lhe dando esse suporte? Não, sabe o que eu acredito? Eu posso estar ingênua, mas o que eu acredito de verdade? Que Jânio, com 35 anos de política, nunca foi para reeleição. E há um tempo atrás, quando a gente era um pouco mais próximo, ele falava que não acreditava em reeleição. Sim. Jânio, hoje, ele está fazendo um bom trabalho, que eu acho que esse final ele está fazendo muita coisa, ele quer ficar bem na fita, mas ele, nas pesquisas, ele tem uma alta rejeição, ele sabe disso. Nas pesquisas presenciais, ele não está bem pontuado. E Jânio ele é uma pessoa muito inteligente da política, ele conhece o bastidor político. Ele não entra para perder. Então, eu acredito ainda que vai acontecer um movimento do próprio PL de reconhecer Raíssa, que se sacrificou por Bolsonaro. Eu ainda acredito nisso. E que nas pesquisas eu estou pontuando como favorita. Então, eu acredito que com esses próximos meses vai haver alguma conversa e Jânio vai passar o bastão para mim. Eu tenho essa crença. Apesar de que tem vários partidos interessados em que eu saia também. Né? Eu acho que é algo para... Eu falo que Geraldo faz uma conversa melhor que eu com esses partidos. Jânio é uma águia em fazer política. Sim. Jânio, ele tá no partido, né? no PL, mas é um cara que elegeu Raimundinho da JR lá, que está na base do governo, o governador vai para lá. O próprio Jânio subiu no palanque do governador. É isso, até o governador vai para lá. Até não ficou bem na foto. Então, assim, em compor, Jânio compõe com qualquer partido que você estiver. Ele entendendo que você seja, né, o melhor para a cidade. Mas eu assim, compor não é o PL que vai lhe impedir. Eu não acho que eles não dariam a legenda. É claro que o que eu acredito é que Jânio, se Jânio
pela primeira vez na vida pública dele, na vida política partidária, for para a reeleição, e aí a gente teria os candidatos e também ter Raíssa, eu vou dividir os votos da direita. Aí eu vou deixar a esquerda entrar. Eu não acredito, assim, porque o Jânio tem o grupo que é dele, Luíde tem o grupo que é dele, e Cláudia Oliveira tem uma rejeição alta, mas ela é um nome forte, que foi prefeita há 8 anos, é uma deputada estadual. Se eu entrar com outro partido, eu entendo que Cláudia leva a eleição. Porque nos cenários onde eu não estou, quando eu não entro, Cláudia é a favorita. Quando me colocam no páreo, eu sou a favorita. Então, as pesquisas vão mostrar isso para eles. Isso é a última pesquisa que eu recebi. Que é a pesquisa presencial, não é pesquisa online, pesquisa que mostra. Então, assim, esse cenário... É espontânea. É espontânea. É pesquisa feita de instituto de pesquisa sério, que entrevistou pessoas e que colocou por perspectiva de crescimento, bairros, dividiram Porto Seguro em 19 sessões. Então, das 19 sessões, eu fico favorita em várias, inclusive com uma grande distância do segundo colocado. Tem a gratidão, que não tem data de validade. Mas esse cenário político-partidário, eu acredito, assim, que Jânio deve chamar, ele tende a chamar Geraldo para uma conversa, normalmente eles conversam com Geraldo para essa articulação de bastidor, e eu acredito que Jânio deva chamar a gente para uma conversa, para falar assim, olha, o que está acontecendo é isso, as pesquisas que eu tenho, ele tem. Olha, o que é possível fazer? O importante é que, se Jânio Natal, hoje, prefeito, que tem a caneta, realmente não for para a reeleição, e ele tem dito, às vezes, eu tenho escutado algumas pessoas falando assim, as pessoas estão dizendo que Jânio talvez vá para a reeleição porque ele não tem para quem passar o bastão. Então, eu digo aqui para o público de Porto Seguro, Jânio Natal tem para quem passar o bastão, que chama-se Raíssa Soares. Eu entro no páreo, estou na guerra. A mulher que tava no bastidor, viu? Esse é o bastidor. Bastidor, viu, gente? Foi por isso que eu batalhei para ela vir aqui. Eu sabia que ela ia falar tudo. A entrega é boa. Doutora, eu falo você porque é muito jovem, né? Eu não vou falar senhora, enfim. A gente falou muito aí da política, né? E você falou um momento aí que você perdeu a eleição. E a gente sabe que na política nem sempre quando se perde, né? Você foi um elemento surpresa, digamos assim, muito bem votada, muito bem posicionada na corrida eleitoral. Como é que você vê essa eleição de cidade pequena, de interior, digamos assim? Eu soube até que compraram passagem para você e Geraldo voltar, embora de lá de Porto Seguro. Como é que você vê essa eleição persecutória, assim, de interior, que persegue mesmo? Como é que você sentiu isso e como é que você está se preparando para a próxima eleição com relação a isso? Só pergunta difícil, né? Eu falei que ia ser um papo bem tranquilo e descontraído. Falou pra mim que ia ser papo descontraído. Eu falei Olha super descontraído. Eu falei. Meus seguidores, vocês estão vendo que eu acho que eu devo estar com as bochechas vermelhas. Eu tô vendo no vídeo ali, ó. As minhas bochechas estão ficando vermelhas, que eu tô sendo apertada aqui, né? Que a gente aperta sorrindo, né? Aperta sorrindo. Mas é bom a pessoa contar, né? O que Mas aconteceu pra gente saber. é importante. Nas eleições de 20, não era nem passagem de ônibus, não, era passagem aérea, comprada de Geraldo e eu voltando para Belo Horizonte. Era assim, veiculou nos apps, porque eles tinham tanta eleição do opositor de Jânio como dada, como vencida, que essa passagem, kkkk, e do tipo, né, assim, nós vamos expulsar. Na verdade, Jânio virou a eleição com 5 mil votos, 5 ou 6 mil votos de diferença. E o Dorico Júnior, que era então candidato, ele estava com a máquina toda, né? Ele estava com o grupo todo da antiga prefeita, com o Estado, estava tudo junto ali, e com vários federais, né? E veio Jânio e me lançou candidato à Secretaria de Saúde 15 dias antes, né? Então, enfim, foi uma eleição apertada e Jânio reconheceu. Porque a gente estava na casa de Jânio na hora da apuração. E teve um momento que a gente estava no jardim dele, que eles falaram assim, Jânio Natal, parabéns, você é o prefeito. A primeira fala de Jânio Natal foi assim, onde está Geraldo e Raíssa? Ele sabe que a eleição dele para 20 foi dada por uma articulação que Geraldo fez de colocar Paulinho Toatô como vice, ajudar nessa interlocução. Tanto que Geraldo falou no comício de Jânio Natal, ele falou na convenção dele, foi Geraldo que falou, garantindo que Paulinho seria o vice e que eu estaria junto apoiando ele como prefeito. E me colocar nesses 15 dias últimos. Então, na verdade, eu vou te dizer que naquela época não dava tempo de pensar nisso, porque eu ainda estava no fogo cruzado da Covid. Eu estava no... Então, assim, o que a gente ia fazer? Aí Geraldo só falou assim, olha, se a gente perder, nós vamos ter que arranjar o caminhão e voltar para Belo Horizonte.
Aí a gente pensava assim, não, para BH não, que nós já vendemos tudo lá, a gente vai para outra cidade. Aí vai subindo, vai para Vai Aracaju, subindo, Marcel. Em qualquer Enfim. lugar que você chegar, você tem certeza que será muito Com bem certeza, recebida. Hoje, quando eu não penso nisso, assim, independente do governo que vai assumir, eu acho que o nível de independência que nós criamos na cidade, ele me permite, independente do governo que estiver, de permanecer na cidade, sabe? Hoje, por exemplo, assim, eu já fui demitida, eu fui demitida de um e fui desligada do outro, mas porque são 3 hospitais. Então, hoje eu estou em um aqui eu fui demitida, aqui eu acho que eu não fui convidada a sair, não, mas teve uma jogada esquisita que eu entendi o recado. Foi uma interpretação minha, mas enfim, eu desliguei desse segundo e hoje estou nesse hospital, que é onde eu comecei. Mas hoje a gente tem uma independência de produzir teleconsulta, fazer um atendimento às pessoas. As pessoas me clamam de assistência, eu faço visita domiciliar, eu tenho uma independência médica pela minha profissão, eu tenho um carinho, um reconhecimento das pessoas, pelas pessoas, por um legado de cuidado. Ontem mesmo eu estava aqui, o paciente me ligou, falou assim, doutor, eu preciso te ver. Estão querendo me operar, mas eu quero o seu aval. Eu não sou cirurgiã. Mas é confiança. Aí quando eu cheguei e abracei ele falou, eu abracei ele e a esposa, aí ele chorou, ele falou assim, eu conheço você antes da Covid. Isso para mim é muito valoroso, sabe? Assim, porque é a forma de cuidar. E no Baianão, que é a periferia de Porto Seguro, assim, não é periferia, né? Que é um bairro, é um complexo de vários bairros, populoso. As pessoas me consideram como alguém que está sempre ajudando, que sempre aquelas cortesias que eu ganhei puxão de orelha do hospital, porque eu dei muitas, eram para as pessoas carentes que moravam na região do Frei Calixto. Então, eu estou sempre disposta a ajudar as pessoas. Então, hoje, a gente não tem planos de sair de Porto Seguro, independente de quem for o prefeito. A gente torce para que, seja lá, se não for eu, quem assumir faça uma boa gestão cuidando disso, e eu acho que aí a Câmara de Vereadores precisa atuar nas questões que são sanitárias da cidade, não dá para esconder, né? Então, se você pensar assim, esse pleito de 24 na cidade do interior, ela sempre vai existir. E é por isso que a gente precisa fortalecer esse discurso de lucidez e as pessoas ocuparem lugar de decisão, porque se nas cidades o usuário, por exemplo, começar a participar do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho de Educação, ele vai ser uma força dentro dos governos municipais para ser aquele que vai denunciar no Ministério Público, para aquela ser a pessoa que está ali na cidade, mas ele quer que a cidade prospere. Se você tem menos cargos comissionados e mais cargos concursados, as perseguições deixam de existir. Né? Então, assim, como é que nós vamos fazer com que pessoas não trocam o governo, todo mundo é demitido, todo mundo é contratado? Porque é tudo comissionado. Então, se a gente conseguir fazer com que algumas cidades, pelo menos aquelas que a gente conseguir influenciar, façam com que a população compreenda que ele não tem que ficar pedindo cargo para vereador de trabalho, ele não tem que ficar pendurando o prefeito a pedir emprego. Ele precisa ter o seu emprego para ter sua dignidade. E se tornar independente na cidade, como um microempreendedor, como alguém que vai fazer como Conquista faz. A zona rural de Conquista produz mais de 50 formatos e sabores de biscoito de polvilho. Isso é zona rural de Conquista. Olha que espetáculo isso. Ou seja, as pessoas se tornam independentes. Então, elas criam, elas aprendem. Você tem lá, você tem cor, sabor diferente, você tem 50 tipos produzidos pela zona rural. Ou seja, se as pessoas entenderem isso, elas deixam de ficar dependendo do emprego da prefeitura. A máquina pública fica mais leve, o dinheiro sobra para eu fazer gestão empreendedora para o município. Então, é mudança de mentalidade, que na Bahia nós temos esse assistencialismo, esse empreguismo, o único emprego que tem aqui é da prefeitura, porque o resto das empresas foram embora. É o que a esquerda tem feito historicamente. Por isso que quem está no interior, que está assistindo esse podcast aqui, que fala só de política, você precisa entender o seguinte: você está na sua cidade, o que a sua cidade tem de vocação para ser feita? É ramo têxtil, é costura, é comida, é igual a região de carne de sol, como é que é o nome da... De Tororó. De Tororó. Então, assim, cada região tem o seu valor. Então, nós temos ali Itapetinga, que tem, por exemplo, café em Itapetinga, é muito rico, né? Você tem os cafés de Conquista, são muito isso. O que a sua cidade tem para desenvolver?
Então, as pessoas elas podem começar como microempreendedor e desenvolvendo, aprendendo, estudando, minha gente. Nós precisamos estudar esse desenvolvimento para você se tornar um empreendedor na sua cidade. Daqui a pouco você está empregando 2, empregando 4, empregando 30. Ó, o Dinho em Porto Seguro. O Dinho era um churrasqueiro, era um churrasquinho no posto de gasolina, com aquele carrinho prateado. No governo Bolsonaro, ele pegou o empréstimo do Pronamp, que era um empréstimo que o governo Bolsonaro, na medida econômica de Paulo Guedes, eles deram recurso na pandemia para os pequenos empresários para que eles pudessem pagar de forma dividida. E aí, com carência longa, tinha carência e era bem dividido com baixos juros. Isso. O Dinho conseguiu pular dele sozinho, fazendo churrasco com a esposa, para hoje ele tem um dos maiores estabelecimentos de Porto Seguro que mais fatura em comida. Ele faz o mesmo churrasquinho, só que agora em áreas grandes, bem decoradas. Tem franquias, né? Ele abriu franquia? Pronto, aqui, ele tá com o Pablo Marçal, fazendo curso com o Pablo Marçal. Ou seja, ele era um churrasqueiro, mas que agora já virou um empreendedor. E mudou a mentalidade. Por quê? Porque foi investindo, foi estudando. Então, nós precisamos fazer isso, minha gente. Olha, nos nossos 417 municípios da nossa Bahia. Doutora, acabou a eleição. Qual é a sua relação hoje com ACM Neto, Cacá Leão, Bruno? Porque na eleição tinha um lado, cada um defendeu o seu. Mas como é que ficou? Olha, quando acabou a eleição, como é que ficou? Surpreendentemente, eu já tive com o prefeito Bruno Reis, já tive com o Cacá Leão. Encontrei de novo com a CM Brasília e sempre muito cordiais, muito educados. São pessoas que são, né, que vivem o ambiente da política. E achei ótimo, inclusive, uma fala de Cacá Leão para mim, e dizendo assim, o que ele defende, que ele era uma questão de partidos, né, que ele falou assim, olha, essa fala minha que o meu legado político está no PL, eu aprendi com o Cacá. Aprendendo as coisas boas, assim, do tipo, o partido vai precisar respeitar esse legado que foi conquistado e usar isso da melhor forma para as pessoas, para trazer legado para o partido e para beneficiar, porque o partido não quer perder prefeitura. Né? Então, assim, acho que do ponto de vista pragmático, da gente ter uma legenda e quem tem viabilidade de ter aquele município com verbas e que isso vai gerar nome, a prefeita de Porto Seguro é do PL. Doutora Raíssa Soares, ex-candidata ao Senado, agora é prefeita de Porto Seguro pelo PL. Então, isso é nome para o partido. Então, por mais que tenha interesses, às vezes, mas se não tem viabilidade de eleição, que aí é viabilidade eleitoral, que é pesquisa, porque esse grupo gosta de pesquisa, né? E eles, peraí, mas na pesquisa a Raíssa está despontando e não fazendo nada no bastidor, atendendo as pessoas do Baianão, atendendo o consultório. Nada. Vamos considerar como nada. Não estou fazendo... mas ficou claro, né? Assim, eu tenho aonde, Ari, eu sou convidada, eu me coloco, sabe? Eu acho que essa é interessante, assim, quando eu vejo isso nas redes sociais. É claro que aqui não é só Bahia, é Brasil, né? Tem gente fora do país. Mas, às vezes, vídeos que eu faço e que as pessoas falam assim, doutora, fala mais, estava com saudade de te escutar. É interessante isso, né? Importante. Que é posicionamento, que é pensamento. Então, assim, com certeza, esse tempo de conversa aqui... 2 horas só. Só 2 horas, né? 2 horas só, tá bem tranquilo, né? Nossa. Ramon tá ali, É porque, na verdade, você tem outro compromisso. É daqui verdade, a pouquinho. né? É verdade. Senão a gente levava umas 3 horas aqui com muita certeza. tranquilidade, Meu Deus. doutor. Mas e aí, doutor? Hein? Pra mim tá tudo bem. Valeu a pena Ela- esperar? ela- Valeu a pena Ela esperar? disse que a gente apertou Muito. demais, Valeu. eu já tô até com Você vai vergonha. tomar bronca. Calmon vai lhe dar Vou bronca, falar você com o vai ver. Calmon. Falei, Calmon Calmon, vai dar você disse que a Ari bronca, era Tranquilo, gente gente sua, boa. ô Ari. Mas eu sou levinho, eu só fiz umas perguntas Você que todo adora mundo isso. tava Você querendo adora saber. me colocar em saia justa com os entrevistados. Ali. Olha. Você adora me colocar em saia. É sempre Ari assim. sendo né? Ari. É sempre assim. Né? Ari sendo Ari. Estamos tranquilo? Como é que foi? Doutora, suas considerações finais antes de encerrar o programa. Você Suas fala aí redes pra sociais câmera, também. Suas redes sociais. Minha Eu sei que todo mundo já lhe segue, É, mas já quem conhece. quiser lhe Não, seguir. tem... Você já me Eu colocou um fiquei- negócio que o pessoal tem que me procurar. Procura a rede dela, a rede social dela, o Instagram dela. Ó, eu queria agradecer aqui o Paulo Maneira, Ari, Cecília, nesse Liga da Política aqui, em Lauro de Freitas, que a gente veio e aí estava tão esperado e graças a Deus hoje foi o dia e que eu tô aqui com o bastidor, com o maridão, que é sempre um parceiro, que eu tenho que dar honra a quem tem honra e mérito a quem tem mérito, mas o meu marido, gente, é um espetáculo. Então, se você não tem um marido espetacular, ora ao Senhor que você vai ter o seu, tá?
E muito obrigado pelo espaço, assim, acho que parabéns pelo trabalho que vocês fazem, né? Acho que sem dúvida nenhuma todas as entrevistas e as pessoas que vêm, elas têm essa e era dito assim das perguntas apertadas. Que eu falei assim, como é que é? Cuidado, porque ó, se prepare, você vai ter perguntas apertadas, mas enfim, pergunta apertada é bom, que aí a resposta vem com autenticidade. E eu espero que vocês que nos assistem, gente, que você que tem interesse na política partidária, que você que acredita que a política é o lugar. E eu vou repetir aqui uma frase que foi onde eu me despertei. A primeira frase de um político, de um grande político que me despertou para a política, é de Roberto Jefferson, na convenção de Erzim Gusmão em Vitória da Conquista, em 2020. Ele falava assim, estamos procurando pessoas sérias, honestas, que queiram fazer política voltada para o povo. Essa frase me despertou. E se você desperta também com essa frase, você precisa acompanhar o Liga Política, divulgar o Liga Política, porque aí você vai ver gente política falando de vários bastidores, você vai compreendendo esse cenário e buscar, ajudar a sua cidade, buscar a legenda, buscar o PL. Hoje o PL é o partido que eu acredito, e apesar de todos os problemas de bastidores que nós colocamos aqui, não se assuste, isso vai acontecer em todos os partidos, não tem partido perfeito, nós não temos um partido legitimamente conservador ainda, mas é o partido que a gente precisa para exercer a democracia, exercer o voto e exercer as ações. Então, cabe a nós dar o nosso recado quando a gente precisa para que todos nos respeitem e respeitemos a todos com diferentes opiniões, mas que o propósito seja sempre um só, em prol das pessoas. Então, que você seja aí um grande nome na sua cidade, pode mandar, eu vou postar isso nas minhas redes, aí você posta nas minhas redes, doutora, eu preciso da sua ajuda na cidade tal, que a gente vai movimentar, e eu queria parabenizar você que está acompanhando esse programa até esse momento. Então, que Deus abençoe a nossa Bahia, Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo espaço. Obrigado, senhora. Pessoal, meu telefone não vai parar de tocar. Eu só estou enxergando isso. Meu povo, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. 2 horas.